Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um MetaCast, diretamente aqui dos estúdios do Fortalcast. Obrigado a todo mundo aqui do Fortalk por emprestar essa estrutura maravilhosa pra gente aqui na Paulista. Do meu lado aqui, como sempre, Giorgio Toniolo Bizarro. E é foda ter que repetir texto, né? Porque é por isso que eu nunca ponho texto na minha frente quando eu tô gravando o vídeo, porque eu tenho certeza que ia dar merda. Eu nem sei o que eu falei da outra vez. O ponto é assim, é a primeira vez que a gente tá trazendo um convidado aqui de um mercado diferente do que a gente trouxe antes. Sim. Você já vai descrever ele, mas assim, sensacional. Veio totalmente indicado da Elo Passos. Pra quem já gostou do MetaCast que a gente fez com ela, vocês vão adorar esse convidado. Eles são sócios, parceiros, tá uma porrada de negócio. Como sempre, só nome de peso. Queria agradecer mais uma vez a Coin Livre, nosso patrocinador aqui, aquele que sempre nos apoia, nos aporta e faz a gente conseguir ter pelo menos um dinheiro para tomar uma água aqui, né? E acabamos de descobrir que, aparentemente, o Fábio aqui do lado. Dá um oi, Fábio. Opa, e aí, pessoal? Vai pagar pelo estúdio aqui, porque a gente tá devendo o pessoal da Fortalcast. Não dá mas ele manda o Pix, a Coin Livre tem dinheiro, E hoje a gente vai conversar com ele, que é o João Angeli, que ele é trader de imóveis, especialista em arrematar imóveis aí diretamente dos leilões judiciais, especialista em blockchain. A gente vai falar sobre tecnologia, tudo que tá acontecendo nesse meio, inclusive até um reality show sobre isso. Na verdade, João, seja bem-vindo. Muito obrigado, fico feliz aí de ter sido convidado para esse podcast. Energia boa, pessoal aqui sempre pra cima. E o que eu mais fiquei assim, espantado é ver ele já tomando a sexta cerveja aqui na mesa. Eu falo, cara, esse cara é pra cima mesmo. Descontração pra conseguir falar na frente da câmera. Muito bom. Shy. Mas muito obrigado de verdade. Fiquei muito feliz de ser convidado. O clima... A energia aqui é sensacional. Até no final do programa ele já derruba mais uma vez aquele copo, vai acabar deitado em cima da mesa. Isso, empresa que sabe muito bem que cerveja que é essa patrocina nós, é isso. Tamo junto. Só no jabá, né? Exatamente. E eu adoro esse tipo de coisa de canal de YouTube, de influenciador, quando o cara é totalmente transparente. Sabe, seja assim, essa empresa tá ajudando a gente, então usa o nosso código aqui para ajudar a gente aqui no canal também, para ajudar com a verba. Eu adoro esse tipo de coisa. Quando o cara pega e já consome algum produto naturalmente, que nem eu, com energético, cerveja e tal. Fala, patrocina nós, vamos que vamos. Tudo a ver com o que a gente tá fazendo aqui. Mas, cara, eu acho que você tem muito mais pra contar sobre isso do que eu. Tu já foi apresentador, aliás, já foi e voltou agora. Vamos deixar aqui os links, os arrobas todos pra vocês poderem seguir. Apresentador de podcast do nosso assunto, da blockchain. Pois podcast, enfim, programa de entrevista, tudo que você minha vida é uma loucura, uma montanha-russa. Porque eu nunca achei que eu fosse trabalhar com tecnologia. Nunca achei que eu fosse trabalhar com blockchain. Foi algo que aconteceu só um ano, na pandemia, né? No ápice da pandemia. Eu tinha acabado de sair da UTI, fiquei na UTI por causa da Covid, quase morri. Uau! Né? E ali a minha vida houve um estralo divino. Deus me chamou e falou o seguinte: ou você para com essa sua vida do jeito que você tá, né? Ou você vai ter um problema muito sério. Que porra era essa? Tipo assim, cocaína, rock and roll e vender imóvel? É aquelas... assim, tu mexe com imóvel também. Aquelas festas que tem a 38 na mesa. Não, pior é que não é, cara. Eu vou falar, quando você trabalha demais... Na verdade, assim, tudo que você faz em excesso. Se você for... Você já ouviu falar da lei da trufa? Lei da trufa? Você já comeu uma trufa? Já. Se você comer uma trufa, por exemplo, em jejum, você vai achar ela maravilhosa. Sim. Aí, quando você acabar, eu vou te servir outra trufa. Você vai ver que o sabor dessa trufa, a delícia dessa trufa, ela vai diminuindo. Na terceira trufa, você já está começando a ficar enjoado. Da quarta para frente, você já não consegue, você já começa a ter indigestão. O que quer dizer isso? Quando você está fazendo algo, seja o que for, pode ser ganhar dinheiro, pode ser festas, em excesso, isso vai trazer um problema. Você talvez não vai continuar o seu propósito e você vai acabar enjoando daquilo que você está fazendo. By the way, já tem aula sobre isso. Chama Teoria da Utilidade Marginal. Professor Bugarin, grande abraço. Tem aula sobre isso para vocês. Pois é, eu chamo como lei da trufa. Lei da trufa. Entendeu? Quando você tem algo muito especial, muito bacana, e você consome demais aquilo acaba te consumindo e você vira refém daquilo. Né? A parada inverte. Então eu tava nessa pegada da lei da trufa, trabalhando pra caramba, uma vida maluca. Vim de uma campanha política naquele ano, em 2020, né? Porque eu tenho uma produtora e uma locadora de equipamentos que fez muita campanha política, elegi muitos presidentes. A gente vai falar muito sobre isso. Aqui no Brasil, elegi fora do país. Fora também? Elegi também, fui para El Salvador.
fazer uma campanha política. Então, assim, cara, uma loucura. Minha vida é uma montanha-russa e tem muita coisa legal pra gente poder falar, pra gente poder comentar, porque a Covid me ensinou, eu fiz até uma teoria da cama, se vocês me permitirem contar, que é rapidinho. Claro, Vamos embora. Porque a Vai cama... virar corte, eu adoro Não, isso. a cama, para e pensa, a cama é um portal. Se você for parar pra ver, eu não sei quem que falou isso na internet, mas a cama é um portal. Porque normalmente, quando você vem pra Terra, né, quando você nasce, com exceção de algumas pessoas que nasceram na cozinha, no banheiro e tal, você nasce numa cama, né? Uma maternidade. Você vem numa cama. Sim. E quando você vai de volta, quando você tá velho, a não ser que você morra num acidente de carro, você também vai numa cama. Então a cama é um portal de passagem. A cama é a muleta dos fracos, né? No sentido de que algum dia você já teve mal na sua vida, você já teve mal na sua vida, e você se ampara na sua cama, né? Então a cama, ela é basicamente um portal energético. Que então vamos botar pro seu subconsciente, né? Papo monarca aqui, mas Papo porque monarca. toda noite você vai e você entra num mundo totalmente diferente, que é o mundo dos seus sonhos, tua cabeça, teu subconsciente trabalhando. Lá você sonha, lá você faz um filho, lá você se recupera de uma doença, lá você se recupera do dia, né? Então a cama ela te dá uma oportunidade a cada momento que você vai para ela. Então hoje, depois que eu fiquei 7 dias na UTI, lascado lá por causa da Covid, desacreditado, todo mundo querendo me entubar, eu respeito muito mais a minha cama e eu tento ficar menos tempo na minha cama para que a gente produza mais, para que a gente viva mais, porque quem gosta da cama normalmente está passando por algum problema, né? A cama é a muleta dos fracos, na minha concepção. Inclusive, deixa eu aproveitar esse pequeno momento rápido aqui para falar o seguinte, eu não só compactuo da ideia, como eu tô dormindo muito pouco, e é por isso que a gente tem que falar, @Bruna Amaral aqui, que arruma cabelo, maquiagem e tal. Eu só não tô com olheira desse tamanho, que eu fico ansioso pro dia de gravação, por causa dela que me ajuda aqui fora. Porque eu tava com a cara hoje de que eu tinha sido... Tinha me feito um carinho na nuca com a cadeira. Parecia isso que eu acordei hoje. Apagaram o fogo com um machado, Exatamente. Ó, mas você tá falando que tá ficando pouco tempo na cama, tá trabalhando demais, vai parar no hospital, hein? Olha o que ele falou. Não vira, tem que ter equilíbrio, a vida é equilíbrio. É isso né? aí. Só dinheiro não resolve o problema. Dormir pouco e tomar cerveja pra gravar podcast. Esse parque não é uma combinação muito boa. É verdade. Mas é isso, cara. Eu venho do mercado da televisão, né? Venho do mercado artístico. Mas... Cara, aproveita, conta essa transição. Como é que foi a tua origem nesse mercado? Aí, empresa de locação de equipamentos, para agora, como que você tá colocando isso na blockchain, na Web3? Tá. Na verdade, eu sou filho de um sineiro. Meu pai faz sino de igreja. Caramba! Dá 50 anos de garantia em cada produto. Eu não sabia que isso era uma profissão específica. Ou seja, tô fudido, né? Porque você imagina você dar 50 anos de garantia num produto, sendo que a gente tá vivendo numa era, cara, que é tudo muito rápido. E não tem modelo de assinatura de manutenção programada? Não tem. Pra então... todo mês ir lá e polir o sino? E assim... Sei lá como é que funciona isso. A empresa tem 300 anos, né? Ela veio da Itália, aqui no Brasil mais de 150 anos. Então você imagina que meu bisavô fizeram sinos que ainda estão em garantia. Ou seja, não tem recorrência. É um mercado difícil. E sem recorrência você não ganha dinheiro. Exato. Não dá pra escalar. Quem é que sonha em botar um sino na tua casa? Ninguém, né? É meio complicado isso. Nada contra a tua família, mas tem um negócio complicado. Mas, cara, eu vou falar, a hora que você vê um sino de perto e a simbologia do sino é uma parada muito louca. Né? Se você entende o que tem por detrás daquilo, você vai querer um sino. Não, achei sensacional. Só que se você é uma igreja, despertado, tu tá no teu apartamento, por uma hora que ele seja, que nem o apartamento do Vitor tem 850 metros quadrados. Mentira, que ele mora em casa. Até fora de São Paulo, porque o dinheiro dele não cabe aqui em São Paulo. Ele teve que armazenar em outra cidade. É desse naipe mesmo. Não cabe porque é muito banco cobrando. Muito aí tem que ficar fugindo, se entendeu? Tem a casa do tamanho dele, ele tivesse um sino lá dentro, vai fazer o que com o sino? Vai só mostrar ele, porque se tocar o sino, os vizinhos vão chegar lá na base do monstro de Frankenstein, né? Com um pitchfork lá pra poder te espetar. Tu tá de sacanagem. Bem por aí. Tu imagina você lá no teu condomínio de luxo, todo dia às 7 horas da manhã. Não, o sino tocando, você é louco. Já sei. Olha, vou fazer minha academia agora, por que não acordar todo mundo? Puta. Eu queria estar lá pra assistir. Deixa eu perguntar, o seu pai, ele vende os sinos pro velho da van? Que toda venda que faz toca o sino? Cara, pior que não, mas eu tinha que ligar pra ele. Que liga pra ele, potencial. Pô. Feira B2B de joia, o escambau, que toda vez que bate, sei lá, tantos mil reais em venda. 300 anos de experiência e 50 anos de garantia. Vou fazer um vídeo sobre isso, negócio na blockchain sino hoje. Pois é, cara, o sino é isso. Você, quando faz uma venda, né? Meu pai fala que quando você precisa de energia positiva, o sino ele traz os anjos, ele traz aquela energia positiva junto com o som, né? Que é a voz de Deus aqui no mundo. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, ter um sino é sempre
um mimo especial ali no momento de Mas calma aí, dificuldade. é qualquer sino ou só o sino de igreja? Ou pode ser aquele sino pra chamar Tem a o... sinetinha também, tem de tudo. Tem uma porrada de sino. Tem de sino de 5 toneladas até uma sinetinha. Gente, Rick é foda, né? Nunca vi um sino de chamar. Quando meu avô ficou doente, ficava um sininho do lado da cama dele pra ele poder chamar, tipo, alguém. Tipo, quero comer, quero beber água. Então dá pra você usar o sino de várias maneiras. Pai do céu. Esse é o tipo de papo. Conversa de louco, Eu né? nem gosto de maconha, mas hoje não era o dia da cerveja. Hoje era o dia de vape a la Monark. Velho, pra você ver, né? Vape Monark. Eu tô quase tomando uma breja aí com você também pra ver se... Mas é isso A aí. gente- Pra começar esse final de tarde maravilhoso Eu aqui. falo muita besteira quando eu Ó, bebo. tem aplicativo de Mas esse sino. é o É da sua objetivo. família também, aplicativo de sino? Não, não sei. Isso, sério. Esse aí eu não sei. Real. Tem doido pra Alarme? tudo. Pra você se tocar. Isso aí foi esse corte. Joga fora, joga fora. Pete, você que tá jovem, te lembrou dos velhos tempos? Você que trabalhou com o Pânico por um bom tempo, te lembrou? Puta que pariu. A cabide até tremeu ali na A gente tem que fazer um episódio em conjunto com o Ticaracatica Cast depois dessa. Caramba. Chamar o Vitor Sarro pra cá, pai do céu. Bom, mas você tava contando, e aí? Como é que foi, né? Tipo, aí você abriu a tua empresa, comprou os equipamentos, como é que foi esse começo? Cara, família é difícil. Meu pai, vender sino é difícil. Né? Então, imagino, né? Cara, nunca tive, assim... até os meus 28 anos de idade, que foi quando eu fui pela primeira vez ali para os Estados Unidos, eu nunca tinha comprado um Nike, eu nunca tinha tido uma roupa de marca, eu nunca tive acesso, porque para mim sempre foi muito difícil. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava em equipamento de vídeo. Todo o dinheiro. Tudo o que eu ganhava. Então, eu era um pobre capitalizado em câmeras que... Pobre bem equipado. Sim. Mas assim, a minha cabeça, mesmo sendo pobre, já era uma cabeça próspera. Porque eu conversava com as pessoas num outro nível. Mas, infelizmente, eu não conseguia acompanhar as pessoas. E bem ou mal, pais empreendedores, faz a diferença. Faz a diferença. Então, 2004, 2001 eu entrei na faculdade de rádio e TV, 2004 eu entrei no programa Raul Gil como estagiário. Né? Mas lá eu já gravava muito casamento. Então, o que eu fazia de final de semana? Gravava casamento, gravava... Cara, tudo que você pode imaginar. Até funeral uma vez me chamaram pra gravar. Até hoje eu não entendo o porquê, mas me chamaram. Gravaram o funeral? Gravei o Nunca assisti funeral. funeral depois. Mas, mano, era um funeral outro nível. O cara tocando piano, o outro tocando, tipo, um sax, violino. O cara era A milionário. gente que não tem onde enfiar dinheiro. Caixão Madonna, sabe qual que é aquele caixão Madonna? Que abre... Porque o caixão de pobre é só uma tampa, né? O caixão do rico é duas madeira partes. MDF que nem aguenta o peso. Uma tampa Não, pseudo esse é o bonita. cascão. Esse é o caixão cascão. O caixão Madonna é aquele que é aberto, aquele dos filmes americanos. Eu nunca tinha visto uma parada daquele brilhando. Eu falei, caraca, né? E eu fui lá pra gravar o ecossistema do enterro, porque pra eles era um japonês que tinha morrido. O enterro era uma consagração, era algo feliz. E eu assustado, né? Porque pro brasileiro, cara, enterro é um momento de despedida, de tristeza. A gente vai ter que sair daqui pra um happy hour depois. Porque eu nem sabia dessas histórias, eu fiquei com... Meu, Cara, eu também não sabia, mas... Enfim, gravei de tudo. Aí em 2004 eu entrei no programa Raul Gil como estagiário. peraí, pergunta rápida. Você também é técnico de filmagem, vídeo, produção Porra, de... velho, até hoje. Então você mesmo operava? Até hoje eu sou câmera, né? Eu digo que a câmera mudou a minha vida. Porque eu tive acesso a entrar em casas de bilionários e andar com aviões, cara, de bilionários e conversar em alto nível e ouvir conversas de alto nível porque eu tava gravando a galera. Então, assim, a câmera ela me aproximou de pessoas prósperas. Sim. Né? Só que nem todo mundo que começou comigo, por exemplo, em 2004, conseguiu enxergar isso. As pessoas ainda estão lá, trabalhando na mesma função e ganhando o mesmo dinheiro. Sim. Então, às vezes a oportunidade está na tua cara e você não consegue enxergar ela. Né? Então, eu acho que o meu diferencial foi assim... Que ano que você começou a alugar 2004, não, equipamento só foi depois. Porque o que acontece? Em 2004 eu comecei... você operava antes e depois Eu você era começou? câmera. Quando eu entrei como estagiário no Raul Gil, eu era câmera. Eu fazia qualquer coisa lá dentro. E... não, mano. Era mundo de evento, Porra, pô. velho, Você entra todo animado, você faz... nossa. Tá entrando 220, não tem Felizão. como. Todo mundo que começa a estar assim, do estagiário ou profissional de marketing, qualquer um é assim. Não, mas Você vai fazer televisão tudo. você tem um Acabou. plus a mais, pô. Tô aqui, televisão, vou virar artista, vou fazer alguma coisa. Não, e o Raul é sensacional, né, velho? É um cara que, porra, me deu oportunidade. Não conheci. Então, eu tinha uma câmera lá, que era uma câmera antiga. Hoje você tem umas câmeras pequenas que você faz um vídeo sensacional. Uma puta de uma câmera nas costas, né? E eu tava lá gravando na garagem, né? Da produtora. Chamava Luar, que é Raul escrito ao contrário.
Daqui a pouco o Raulzinho chega de manhã e eu fugindo com a câmera. Eu falei, pô, ninguém pode me ver, eu sou estagiário. A câmera custava tipo $200 mil. Né? Exatamente o que eu te falei antes dele chegar aqui. Equipamento era muito caro antigamente, né? Hoje, você monta um podcast desse aqui nem com 100 conto. Antigamente, só uma câmera custava $200 mil. Então, o vídeo sempre foi um artigo de luxo. Sim. Sempre, até hoje, né? É um artigo de luxo. Então, eu tava lá gravando, o Raulzinho viu, eu falei, pronto, agora ele vai comer meu toco. Agora eu tô lascado. Não posso perder meu emprego, né? Então, eu já cheguei pedindo desculpa. Ele falou, meu, o que você tá fazendo? Com a câmera não, eu falei, meu, eu quero aprender a gravar. Beleza. Daqui a pouco ele saiu, aí me chamou. A Mayla era a mina do RH. Isso quase 20 anos atrás, certo? Se eu tô fazendo 18 anos atrás. Aí, quando eu cheguei lá no RH, eu falei, pronto, agora eu vou ser mandado embora. Aí ele me pagou o primeiro curso para eu poder fazer, para virar um cameraman. De videomaker, não. Entendeu? Ali foi a primeira chave que virou na minha vida de dizer o seguinte, se eu não pedir, não vai. Né? Porque todo mundo que tem uma trava também tem a destrava. Sim. A verdade é, você consegue enxergar isso ou você vai precisar de ajuda de terceiro? Porque José Saramago ele diz uma coisa, né? Imagina que você é esse copo aqui. Só que esse copo aqui é uma ilha. E para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Porque senão você às vezes está dentro de um problema e você não consegue achar uma solução. E você precisa de pessoas às vezes para te auxiliar. Né? Então, naquela época, eu já tinha visto que esse era o meu caminho. E aí, beleza, eu comecei a trabalhar, e como eu fazia muita câmera, né? E aí eu comecei a economizar, porque eles contratavam terceiros, e eu comecei a fazer o trabalho lá dentro. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um cartãozinho de visita mesmo sem ter uma empresa. Sim. Então eu era a JK Produções, que meu apelido era JK. E aí eu chegava nas pessoas, Quem por exemplo... nunca, né? E aí, pra você ver, foi uma jornada de 2005, até 2008, de aprendizado, né? E naquela época a gente não tinha, por exemplo, canais para você poder aprender alguma coisa. Você não tinha... Cara, não tinha internet. Em 2008 era muito difícil. Se hoje, olha, eu vou falar... Só aquele Instituto Universal Brasileiro, né? Curso pela revistinha. É isso aí, você tinha TV Curso 2000 às 5 horas da manhã na TV Globo, velho. Você não tinha para onde pesquisar. Então, assim, era muito difícil. Hoje, essa molecada aí, que nem eu fiz uma pergunta, né? A gente, com 13 anos você ganhava quanto? Hoje a molecada com 13 anos, jogando game, tá fazendo 300 mil. Isso tá mesmo. Que esteja fazendo R$500. Na minha época, com esse dinheiro que com 13 anos, irmão? Eu 13 anos eu era só passar, né? Tipo, eu só dava prejuízo. Eu estudei em escola particular, então é isso, eu só dava prejuízo. Então, assim, beleza. Então eu maturei 3 anos. Fiz o meu cartão de visita, né? Gravava sempre casamento. Eu sempre fiz 3, 4 atividades, tirando o meu dinheiro principal. Sempre. Né? Casamento ajuda, hein? O casamento... Casamento ajuda, hein? Fazer casamento, gravar casamento. Ajuda, cara. Eu ganhei uma graninha. Consegui fazer bastante pé de meia naquela época para comprar equipamento. Comprou mais 140 câmeras. Não, naquela época não, velho. Hoje em dia tá com 14 containers. Naquela época não. Naquela época era muito difícil. Eu vou falar, a juntar o meu primeiro R$1.000 foi muito difícil. Eu ganhava R$150 no meu primeiro estágio, que foi na Rádio 89 em 2001. Cara, R$150. Como é que você vai comprar uma câmera de $10 mil? Bilhete único na época. É intangível um negócio desse. Saca? É a mesma coisa que você pegar hoje uma pessoa que ganha R$1.300 no salário mínimo e falar assim, não, compra uma casa de R$500 mil. Ou uma IMAX de 1 milhão, no caso. É intangível, velho. Você vai morrer na parcela. Sim. Né? Então, assim, é intangível. Aí eu tava gravando, essa história é boa, eu tava gravando o Gino e Geno, que é uma dupla sertaneja, num hotel aqui no centro de São Paulo. E aí eu cheguei pro Gino, e eu sempre fui vendedor, né? Fala, Gino, como é que você tá? Não sei o quê, papai, quando que a gente vai gravar o seu primeiro DVD? Aquela coisa toda. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas quem é você? Eu sou JK Produções, pô. Na verdade, assim, ó, nessa hora acho que foi Deus, né? Tinha um operador de câmera que chamava Jadir, ele até faleceu. E ele falou, porque eu era tão puxa-saco da família Raul Gil, que meu apelido era João Gil. João Gil. E aí eles falaram, não, João Gil. Aí ele falou, então você é da família. Cara, eu não menti e nem desmenti. Se ele tá falando. Não, eu puxei o meu cartão e falei, poxa, vamos fazer um DVD? Vamos trabalhar, Gino? Poxa, beleza. Naquela época, ali eu fechei o meu primeiro contrato. Olha só. O Maurinho me ligou de Minas Gerais, né? De Divinópolis.
e falou, pô, o Gino acabou de me falar, a gente vai gravar um DVD com o Trio Parada Dura, com o Gino Geno e o Eduardo Costa. Nossa. Vai ser o primeiro DVD desses caras. Aí eu falei assim, então beleza, né? Mas tá. Aí eu falei, bom, eu não sei fazer orçamento, eu não sabia quanto custava. E naquela época o Leonardo tinha ido, acho que no programa, né? E ele falou assim, rapaz do céu, eu gastei mais de 300 mil fazendo esse DVD e não sei o que lá. E aí eu coloquei no orçamento lá, tipo isso. Tá? Eu falei, mas não sei calcular. Eu falei, coloquei 300 mil. Nossa. E beleza, né? Mandei o orçamento, né? Crente que o cara não ia fechar. E fechou. Fechou? Aí, beleza, né? Pô, Quando ele fechou, ele falou, caramba. então manda os dados aí pra gente bater o contrato. Eu falei, mano, eu não sei o que é o contrato, eu não sei o que é dados, eu não tenho CNPJ, não tenho conta, não tenho nada. Liguei pro meu chefe, que trabalhava no Raul Gil, né? Tava no andar de cima, eu falei, tia, posso ir aí? Pode. Estagiário ainda, tá? Subi lá. Aí eu falei assim, ô tia, tô aqui pra poder falar com você, tal, você tem um tempinho? Ele falou, muito pouco, né? Tipo, gravando. Aí eu falei assim, cara, e o que eu faço? Eu falei, eu fechei um trabalhinho aqui, eu preciso de ajuda. Ele, tá, mas qual é o trabalhinho? Aí ele falou, eu falei, um DVD que a gente vai fazer lá em Minas Gerais, lançamento desses caras aqui. Ele olhou o orçamento, olhou tudo e falou, mas cara, eu tenho 30 anos de TV, eu nunca consegui fechar um negócio desse. Como que você fez isso? Graças ao Leonardo. Aí eu virei pra ele e falei, olha, tia, como eu fiz eu não sei. Eu sei que isso é uma parada que eu quero fazer há muito tempo. Eu falei, mano, eu entrei pra revolucionar o mercado audiovisual. E eu quero fazer. Mas agora que eu fiz, vamos se virar. Mais ou menos essa, né? Não, e aí eu agora virei... que deu certo, vamos tentar se virar. Do jeito que tá. Que é uma coisa que a gente conhece muito bem como é que funciona. Qualquer empreendedor já passou por isso. Eu não tinha competência pra fazer esse trampo, velho. Eu tive cara de pau, mas eu não tinha competência. É o fake it until you make it, mais ou menos isso, né? Mas e aí, você acabou fazendo isso daí? Não, claro. Aí eu fui pro... Bom que tem a habilidade dos cortes de câmera pra pegar. Aí eu fiz esse trabalho, né? Gravei o trabalho. E quando chegou pra entregar, quando eu cheguei lá pra gravar, o cara não me conhecia ainda. E me trouxe pra pegada da discriminação, porque ele olhou pra mim e eu naquela época, cara, andava sem roupa de marca, sem nada. Eu fui de boné, camiseta simples, 60 pessoas na equipe, ele olhou pra mim e me desmereceu, porque ele cumprimentou o Tchê e falou, cara, parabéns, você é muito foda, não sei o que lá. Ele falou, não, o João Angeli é aquele rapaz ali. E eu mascando Babalu. Angeli. E aí, Maurinho, como é que você tá? Firmeza, sangue bom, papapá. E aí, cara, a gente, enfim, fez o DVD, ganhei o meu primeiro disco de platina ali. Caramba! Não ganhei dinheiro com esse trabalho, porque a gente gastou todo o dinheiro pra fazer um trabalho muito foda. Então a gente, ficou maravilhoso. A gente pegou as câmeras mais caras que tinham, tipo, tava começando o HD. Eu ia falar agora do nada, né? Mas nada é do nada. Inclusive a Ana Laura Barata, que a gente já conversou sobre, tem um vídeo muito legal sobre isso no TEDx, se não me engano. Nada é do nada, é de verdade, né? Tudo é uma parte da experiência que você teve, mas que sensacional. Foi uma mudança repentina. E ali eu comprei a minha primeira câmera, porque me sobrou 10 mil reais, velho. De todo o dinheiro me sobrou 10 pau, eu fui e comprei minha primeira câmera. E dali pra frente a coisa começou a melhorar, porque quando você tem ferramenta, seja ela qual for o seu trabalho, as coisas começam a melhorar. Né? Conhecimento mais TechPix igual sucesso. É isso, cara. Então minha vida foi muito louca, porque... Você tinha quase 5 anos de salário ali. Tinha mais, né? Sim, você colocou uns 10 mil, né? Tinha isso. 5 anos de... Mas mais do que os 5 anos, porque uma coisa é você ganhar 150 reais. Não, naquela época eu ganhava uns 1.000, 2.000, nem sei quanto que eu ganhava. Mas a questão é como que você ajunta dinheiro, né? Porque uma coisa é você fazer o seu primeiro milhão. Sim. Outra coisa é você ajuntar 1 milhão. Porque, eu tenho 1 milhão, mas tenho um imóvel, é carro, é somado tudo. Outra coisa, eu tenho tudo isso e tá salvo. E também você pode ter 1 milhão em ativos dentro do teu negócio, rodando, é diferente de ter 1 milhão guardadinho, bonitinho. A mesma coisa que empresa, o que ela fatura é uma coisa, o que vai pro bolso é outra história. É outra coisa. É outra coisa. O cara até chora na hora que vê o que vai pro bolso. O Vitor, por exemplo, fatura bilhões, mas ele só ganha uma centena de milhões por ano. Boletos pra pagar. Mas eu vou falar, eu costumo dizer que ganhar dinheiro é um ato psicológico. Porque quando você tá na situação, né, quando você tá andando de avião, quem tá lá atrás tem uma visão diferente de quem tá lá na frente. Né? O cara que tá na frente, pilotando, por mais que ele saiba que o negócio é seguro e que tá tudo certo, ele ainda tem medo. Porque, cara, qualquer problema que der,
é ele quem responde. É ele. Se der algum problema, os salários das empresas, quem tem que pagar sou eu. Se der algum problema... Então, quando você tá lá em cima, eu sei que as pessoas olham pro cara e falam, olha que maravilhoso. Putz, olha que vida que maravilhosa. É Porsche, é viagem, é isso, é aquilo. Lindo esse lado da história. O que ninguém conta é o outro lado das dificuldades que quando você tá sozinho lá, fudido, deitado, dormindo, falando, mano, como é que eu vou resolver esse problema? Mas ninguém me falou que era tudo psicológico. Fala com o meu psicólogo, o Marco Antônio. Gente, olha, tá uma coisa errada então, porque... Mas cara... Aliás, eu vou demitir o meu. Qual que é o teu psicólogo, ô Vitor? Mas você não tá tenho. ganhando dinheiro? Então tem que demitir logo esse cara, velho. É sério, não é se eu estou ganhando dinheiro, não. A questão é que tem algo muito diferenciar entre os meus 6 anos de idade que eu tenho diferença pro Vitor. Tem alguma coisa que deu muito certo ali, deve ser esse psicólogo. Mas o Vitor faz o quê? Que você fala que ele é bilionário. Não, Agora eu faço curioso. nada. Tudo. Faço nada. Tem Tudo empresa mentira. pra caralho, já passou mais de 100 CNPJ aí. Não é possível. É tudo mentira. É Não é sério. possível. É É sério. tudo mentira. É tudo só Pior no, que esse depois dos no bastidores eu te SPC. conto. Depois eu te conto. Não vou falar. Achei o carro dele na garagem aqui esses dias. Esse cara nesse alto fino garbo, nem a pau que ele tá bem. Todo simplão. Vai no Instagram dele, é ele em cima de tanque. É ele em jatinho. É tipo assim. Camelo lá, tomando um shake Exatamente. em cima do... Trocando a sobrinha por 150 camelos, comprando metade da África em deserto. É isso, é a vida dele. Maravilhoso. Tudo suave. Vai viajar, agora foi pro... Não pode falar pra onde ele foi. Foi viajar, comprou o negócio inteiro. Gastou 3 vezes o meu salário só em loja de souvenir pra trazer presente pra todo mundo. Não, daí... É maravilhosa. Eu não posso entrar em loja de souvenir. Aí não chegou posso aqui, entrar nossa, mais. olha o que eu comprei pra mim, um monte de moedinha de poker que tem imã. Eu falei, caralho, sensacional, que o dólar era 5,30. É que o câmbio deve estar uns 5,60. Mas ele comprou isso em dólar ou criptomoeda? Então, cara. Aí é que tá. Esse foi doído que foi em dólar. Esse doeu. Esse doeu. Podia ter sido um SDT, né? É. Mas você trabalha com cripto. Também. Gosto muito, apaixonado por essa área, gosto muito. Estudo bastante. Há alguns anos, eu queria ter entrado lá em 2014, 2015 nisso daí, mas não deu para entrar nessa época, mas estamos aí. Como é que foi teu primeiro contato com cripto? A Elo Passos, que veio aqui, tava jogando X Infinity. Foi ela? Foi ela. E aí ela Tu era tava... da comunidade dela de X, por acaso? A gente tava, na verdade, antes da primeira startup surgir, ela tava jogando. E eu olhava aquilo e falava, mas o que é isso? Não, eu tô ganhando dinheiro. E ela fazia mais ou menos Este jogo merda. Ela fazia 7 mil reais por mês. De 4 a 7 mil reais por mês jogando X Infinity. Eu falei, mas quanto que você investiu? Ah, Joãozinho, eu entrei bem no começo, acho que foi uns $100. Falei, caraca, $100 e você tá ganhando 7 pau por mês? E agora, qual que é o investimento? 150 mil pra um boneco. A primeira coisa que eu falei, isso é uma pirâmide, isso vai quebrar, não tem como segurar Mas isso. era uma pirâmide. Não tem como segurar essa Ia porra. quebrar. Só segurou Me o celular. explica. Aí ela começou a falar, e eu demorei pra entender, né? Tô velho já. Aí comecei a entender, falei, mano... Parece coisa de louco, né? Eu falo, cara, mas o que sustenta isso? E pra mim era muito difícil, muito nebuloso entender tudo isso. Mas, cara, quando eu entendi, eu falei, porra, mas isso faz sentido. Eu falei, cara... Aí ela falou, ó, você sabe o que é um scholarship? Eu falei, não. Ela falou, a gente vai contratar pessoas, então imagina que você Essa tem... foi a sacada daquela época. Imagina que você tem um carro parado na sua garagem, né? Você já tá dirigindo o seu carro. Aí você tem um amigo que tá desempregado. Aí você vira pra ele e fala, você não quer virar Uber? Eu te empresto o meu carro, você vira Uber. O dinheiro que você ganhar na Uber, nós repartimos. Economia compartilhada, a uberização das coisas. Só que... Era exatamente isso, só que para um game NFT. E aí a gente começou a escalar isso. Aí a gente começou a ter 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 100 times, 200 times, 300 times. Só que na proporção, nossa, cara, a gente fez 3.000% em 6 meses. Deixa eu contar uma curiosidade que aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim. E se depois a gente joga para os advogados para ver, porque se isso aqui for muito cancelável, aí a gente tira da live. Essa pessoa, depois de um tempo, você deve ter ouvido falar de um jogo chamado Mir 4, né? Mir 4, sim, né? Que foi o sim. primeiro MMORPG que realmente deu certo dentro da blockchain. Esse meu amigo, né? Que hoje em dia tem a maior comunidade dentro do Mir 4, ganhou uma fortuna dominando servidores, etc. Ele tinha alguns jogadores dele que pensaram o seguinte, bom, esse jogo aqui é um jogo que muita garotada vai querer jogar. Pessoal de 13, 14, 15, 16 anos.
E eu preciso achar uma porrada de jogadores desse. Porque se eu achar gente que gosta muito, que joga o tempo inteiro, eu boto dentro da minha guild, do meu clã. E muita gente ativa dentro de um mesmo clã. Normalmente você consegue bons resultados. E esse é o tipo de jogo que você dominar servidor, você literalmente ganha recompensas por isso em cripto. E ele resolveu jogar essa ideia para algumas famílias venezuelanas. Então ele achou 2 vilas que tinha muita galera, muitos pré-adolescentes e adolescentes que precisavam ajudar, que estavam dispostos a ter uma conta cripto. Eu nem sei se a conta que eles tinham podia ser para menor de idade ou não, eu nem perguntei para ele. E ele pagava para essa molecada, e as contas eram dele, né? Mas daí ele transferia. Ele pagava para essa molecada o equivalente a $10 dia para cada um dos moleques. Pra moleque, só que ele tava ganhando $30, $40 dia. Para um venezuelano. Só que isso é 2 anos atrás. Venezuelano é muito dinheiro. É muito. O moleque tava tirando em 3 dias o que a família inteira não tirava por mês. Ele tirou muita família da pobreza na Venezuela, na pior época da Venezuela, quando a gente tinha as maiores notícias de gente cavocando lixo e entrando em fila de 6 horas para pegar um frango para poder fazer. O moleque, as famílias que ele ajudou estavam fazendo entre 20 e 30 vezes a receita mensal, sem os pais terem que trabalhar só com a receita do moleque com $10 dia. Tá certo, tá errado? Ética, moral, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, já foi monarque demais pra sessão de hoje, mas pra mim, cara, ele salvou a vida de muita família ali. Cara, $300 por mês pra Venezuela é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Muito dinheiro. Na verdade o Axie Infinity ele fez isso na Venezuela, fez isso na Filipinas e fez isso no nosso sertão do Brasil. É que, cara, em MMORPG você não tem investimento inicial, você não precisa comprar boneco nem nada. Você entra com o seu char e quanto mais você joga, mais você... Então ele não precisava investir pra cada criança que ele pegava, ele só teve uma ideia muito boa. Que é meio que um scholarship, só que em vez de garantir o investimento inicial, ele garantia a comunidade, o clã. Porque ele sabia que, independentemente de quanto que minerava cada uma daquelas contas, porque em jogo se minera de uma maneira diferente, mas isso aí. Independentemente disso, só o fato de ele ter muito jogador ativo, ele ia dominar o servidor. Só que a dominação do servidor estava gerando, naquela época, por volta de $300, $200 mil mês pro dono do clã, no caso ele. Eu acho que fora a mineração diária. A grande sacada é isso, né? Porque para você montar uma mineradora, primeiro você vai ter que comprar placa de vídeo, vai ter que gastar energia elétrica, vai ter que ter pessoas... Esse tipo de jogo não é mineração com placa de vídeo, é mineração no jogo. Então, mas você... Literalmente tu bate em pedra. Mas pensa o seguinte, eu uso o computador, teoricamente o celular das pessoas, eu uso o tempo das pessoas e eu uso a energia elétrica das pessoas. Sim. Para fazer a mesma coisa, que é minerar. Isso. Depois eu troco essa moeda por um Bitcoin, por Ethereum, pelo que você quiser. Então, quando a gente enxergou isso, nós viramos uma mineradora de blocos de jogos blockchain. Isso há quantos anos atrás? Foi agora, em 2021, né? A gente começou. Faz pouco tempo. Foi em julho de 2021. A gente está falando de 1 ano e pouco, aí 1 ano e meio, nem um ano e meio. Então aqui a gente está falando de um momento onde você já estava interagindo com a blockchain, seja via jogos, tokens de uma maneira geral, compra, venda, beleza. A minha entrada pela blockchain, eu acredito que vai ser... que foi o que trouxe também muita gente, principalmente essa molecada. Sim. Jogos. Não, e tem um dado que eu já falei aqui umas 2, 3 vezes, mas para quem não está assistindo o binge watching aqui, no Brasil, 80 e pouquinhos % das carteiras que são criadas foram criadas por causa da GameFi. Eles conseguem metrificar isso, porque eles, enfim, ao analisar as carteiras, eles veem que tipo de moedas que estão lá dentro. Se são moedas exclusivas de jogos, eles entendem que aquela pessoa entrou para poder, de uma maneira ou de outra, jogar um ou outro jogo. Isso é um número escandaloso, absurdo. É maior do que o percentual na Coreia do Sul, que é um país, né, onde eles já colocam 30% da renda deles mensal em jogos. É cultural isso. É uma parte da Ásia assim, mas principalmente na Coreia do Sul. Bom, minha pergunta para você. E como que foi essa, mais uma vez, né, essa transição? Beleza, você conheceu a blockchain, você se apaixonou pela blockchain, independentemente do jogo, do Axie ou não. Que raio é isso de cripto? Que raio é isso de moeda? E como que foi o merge disso com os negócios que você já atuava? Na verdade... Em termos de produção de conteúdo, criação de canal... Eu trouxe todo o meu know-how, né? Porque eu acho que quando a gente começou a trabalhar com a blockchain, ninguém conseguia produzir conteúdo de qualidade. Por exemplo, o conteúdo de vocês é de uma qualidade que até então, naquela época, não tinha. Então a gente lançou, né, um documentário... Na verdade, a gente lançou um reality show sobre Axie Infinity, que foi o primeiro no mundo. Que legal! Não sabia disso. A gente foi a maior comunidade... Como assim, reality show? Cara, a gente começou a gravar a galera abrindo conta, ganhando dinheiro e começamos a mostrar isso na internet. Era streaming ou era um reality show, tipo, todo mundo no mesmo lugar? Era um reality show dentro do YouTube. Então, toda semana a gente postava episódios
do que a gente estava fazendo. Então, essa semana a gente comprou mais um X, mas qual X comprar? A gente escolheu o X, mostrava o investimento, mostrava o retorno, educava as pessoas, porque qual que era a nossa dificuldade? A gente precisava de jogador. Caramba. Sabe quem fez exatamente isso, só que antes da blockchain? PH, da Loud. Sim. O primeiro canal realmente decente de tutorial e dia a dia de conteúdo sobre o jogo, que na época era o Clash of Clans, que eu seguia ele desde sempre, o PH. Ele fazia exatamente isso. Eu tenho essas gemas, eu vou gastar com o quê, como, de qual maneira, o que a gente vai fazer hoje, qual é o objetivo da semana. Só que ele era um cara, né? E um cara que hoje, nós também, se não fosse por ele, nós a Loud também não começamos existiria. pequeno. Era eu, a Elo e mais 2 pessoas. Então, assim, pequenininho. Só que a gente virou a maior comunidade de Axie Infinity da América Latina. Caramba, então, isso começou a levar a gente para um outro patamar. Aí começou a vir investidor. Né? As pessoas olhavam aquilo e falavam, os managers. Quero te patrocinar, por exemplo. os bancos, as corretoras. Porque não tinha ninguém que falava disso de uma maneira tão ilustrativa. Porque como que eu abro uma conta no X? Como que eu abro uma MetaMask? Como é que eu compro uma criptomoeda? Então, assim, é difícil até hoje. Até hoje é difícil. Deixa eu fazer um pequeno momento palestrinha aqui para explicar para vocês, porque talvez a gente não tenha falado sobre isso ainda. A gente falou algumas vezes aqui da dinâmica Scholarship, Manager, Scholar. Como é que isso funciona? O que é isso? Em muitos desses jogos, onde você precisava de investimentos altos para comprar as NFTs, para entrar nos jogos, para poder começar a minerar, a faturar, e aí minerar a gente está falando de coisas in-game, tá? Não estamos falando de minerar a placa de vídeo. Quando isso... E os jogos iam pegando um tipo de... um hype. Todos eles pegavam no começo, né? Os ativos, os NFTs para você jogar acabavam ficando muito caros. Então, começou a ter essa dinâmica que era muito bem administrada via Discord, que é a plataforma que eu mais gosto até hoje, né? E que os brasileiros são mais ativos. Onde você abria uma comunidade dentro de uma mesma bandeira, dentro da sua marca, se você quisesse. No caso de vocês, imagino que foi exatamente isso. Onde tanto os fundadores poderiam comprar esses ativos e por não conseguirem, de fato, comandar muitas contas ao mesmo tempo, porque não tem tempo hábil para isso, nem cabeça para isso, você pega jogadores de confiança para eles poderem operar essas contas. E aí uma parte fica para esse jogador, o Scholar, e outra parte fica para o Manager, o cara que é dono desses NFTs. E a maneira como a blockchain é feita foi muito positiva nesse aspecto, porque não tinha como você roubar um do outro, já era tudo pré-determinado, as taxas, o ownership daquele ativo, daquele NFT. Então essa dinâmica de você ter investidor de um lado e jogador do outro virou algo muito comum. Tinha jogos que já nasciam com essa prerrogativa, já com o objetivo de você ter Scholars. É claro que, se vocês já viram meus conteúdos, eu tenho minha crítica a esse tipo de modelo hoje, né? Porque todo mundo que entra como um Scholar só tem o objetivo de tirar o dinheiro, isso é muito ruim para os jogos de maneira geral, mas jogos que estavam tendo um hype muito bom, ou seja, que tinha muita gente entrando, comprando tokens, NFTs, de fato fazia muito sentido, porque você tinha investidores de peso que não tinham... Você tem $100 mil para poder investir em NFTs. Isso vai dar para, 200 moleques jogarem. Você faz um processo seletivo dentro dessa comunidade, ou às vezes a comunidade até já tem perfis pré-aprovados ali, que o cara coloca quantas horas ele pode jogar, tantas coisas assim, e você já tem como colocar jogadores para jogar dentro daquelas contas com toda a segurança do mundo, sabendo ou tendo uma ideia de qual vai ser o teu retorno a partir dali. Então isso virou uma coisa muito comum na blockchain. E justamente por isso que esse tipo de economia viralizou muito aqui no Brasil. Porque o que não falta aqui é jogador que quer viver de jogo e que não tem dinheiro para investir num jogo. Porque aqui não é normal você gastar dinheiro em jogo. Ao contrário de outros países que você tem jogos pay to win, aqui não é normal uma pessoa gastar $1.000, $5.000, R$10.000 por mês em jogo. Isso não é normal. Então eles começaram a ver uma estratégia para isso. Então, fim do momento palestrinha de agora é só para vocês entenderem como é que funcionava essa dinâmica, tá? É isso. Falou bem pra caramba. Agora acho que já podemos até encerrar o podcast. É que eu sou do GameFi, eu também tinha minha comunidade, a gente tinha, só que era só pra MMORPG, a gente tinha 160 jogadores lá. Eram 14 jogos simultâneos que a gente jogava, com clã próprio e tal. Então eu conhecia muito bem dessa dinâmica, como é que funcionava, sabe? O que me surpreendeu nessa época é que o que você espera que vai vir quando a gente fala de jogadores? Moleque de 15 a, 30 anos. E o nosso maior público eram senhoras, mães... Senhoras, mulheres? Acima de 50 anos. Que isso? Tá brincando? Meu eram homens entre 30 e 36, com filhos. Mães solteiras que não poderiam, de repente, trabalhar e na época da pandemia não conseguiam sair. Então a gente tinha, não lembro agora ao todo, mas mais de 100 jogadores, aonde a nossa grande maioria eram mulheres e... Fazendo uma renda extra em casa. Por causa do filho. Então você imagina na pandemia. Ela estava em casa com o filho, não podia trabalhar ou não tinha com quem deixar. Qual que foi a solução?
começar a jogar. Só que elas não sabiam disso. Então a gente tinha uma brincadeira dentro das nossas redes sociais que falava o seguinte: se você conhece uma pessoa que precisa trabalhar, que tem de repente um filho, uma filha, tá em casa, tal, manda essa mensagem para ela. É do cara. Aí a gente começou a cadastrar. Durante a pandemia. A gente começou a cadastrar as pessoas e começamos a dar aula. E João, aí... Eu só vou fazer uma pequena quebra. Eu acho muito sensacional toda vez que a gente fala do público feminino que a cara do Vitor muda completamente. Porque, tipo, eu já falei várias vezes aqui que o público de esportes já é 53% aqui no Brasil maior, feminino. É muito maior. E quando eu falei isso a primeira vez, ele ficou tipo, oi? Mas é. Porque a gente não vê conteúdo sendo produzido. E agora você falando isso que eu tinha mulheres também na minha comunidade, muito menor, claro, porque eram clãs fechados, né? Jogos totalmente diferentes. Mas a maior parte deles eram homens entre 30 e 35 anos com filhos, que precisavam também dar um jeito durante a pandemia, enfim. Mas são informações que ninguém acredita nem na minha, imagina na tua. Achei sensacional. E quando eu descobri isso... eu descobri isso, porque o que acontece? Cara, a mulher ela é muito mais fiel a princípios do que o homem. É sério. Então o que aconteceu? E a gestão financeira feminina é muito maior que o homem, porque não tem um impulso da compra igual a gente tem. Sabe uma coisa? Sobre isso, sobre cassino, ela jogava 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia. O cara, às vezes, mano, tava lá... Então a mulher, ela tinha um rendimento muito maior. A gente começou a observar isso por dashboard. Do tipo, eu tô vendo aqui uma ascendente. Mas tá, quem que é essa pessoa? Porque para mim era um número, era uma MetaMask. Mas quando a gente começou a humanizar isso, a gente começou a perceber que as mulheres elas estavam tendo um resultado maior e a faixa etária também mudava. Então, acima de 45, 50 e 60 anos eram as que tinham o melhor resultado. E eu imagino a quantidade de tutorial que você tinha que mandar para explicar como é que tira os tokens, como é que usa a MetaMask. Todos os dias nós tínhamos aula dentro do Discord e dentro do Zoom. Nossa, que bom você falar. Então a gente entrava todos os dias. Por quê? Ficava 500 pessoas ao vivo. Um exemplo. Galera, a gente tá ao vivo agora, por 500 pessoas? No mínimo. Servidor premium do Discord, no com mínimo. Os nitros todos, transmissão. Aí você olhava a câmera da galera, você via que às vezes o cara tava num barraquinho, a mulher tava num barraquinho, no meio do nada. E ela tava falando de blockchain. Ela tava abrindo uma MetaMask. Ela estava fazendo algo que os paulistas aqui, os Faria Limer, não estão fazendo, que não estão entendendo ainda. Até hoje o pessoal não está entendendo. E aí, quando eu olhava aquilo, eu falava, mas Elô, como é que pode isso? Porque na minha cabeça, né? Quem que era o perfil do cara, da pessoa, da mulher que ia jogar? Aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, as principais capitais. E eu não sei se vocês sabem, eu descobri, eu não sei se até hoje Sergipe é a principal cidade brasileira que mais tem transações em blockchain. Eu também desconhecia isso. Então, se você for pegar... Em número de transações ou em volume em número transacionado? de usuários. Ô, louco. What? É louco, velho. Quantas pessoas tem no Sergipe? Eu li essa matéria, eu não lembro onde foi, se foi no Infomoney, eu fiquei assim, horrorizado, porque na minha cabeça, teria que ser São Paulo, teria que ser... Até pelo número de pessoas totais. A gente fez um reality show chamado Pizza Day, com uma corretora que patrocinou. E essa foi uma das perguntas dentro desse reality show que todos os influencers erraram. E assim, os caras mais cabeçudos, mais inteligentes do mercado. Os caras falavam Rio de Janeiro, falava São Paulo, falava, sei lá, Bahia, qualquer um, menos Sergipe. Por quê? Porque você nunca imagina. Não, nunca. Então, é muito louco. E aí, isso tudo é para quebrar paradigma. E para mim, a blockchain ela veio para quebrar paradigma. Sim. Porque a realidade que eu tinha antes da blockchain não é a mesma realidade. Hoje, os meus negócios, a minha vida, ela mudou por causa da blockchain. Porque o jeito como eu olho já é pensando em tecnologia. Eu não penso mais em analógico. Eu falo, como é que eu consigo, de repente, colocar isso na blockchain? Né? Tanto é que o nosso The Real Estate Brasil, que é um projeto que a gente está fazendo para o imobiliário... Vamos entrar agora nos projetos. Eu só vou falar um que é para o imobiliário, a casa é totalmente digital. A casa é um ativo digital, assim como você fazer um Pix. Explica do zero esse projeto, a parte que você já puder falar sobre ele. O que foi, como é que foi que isso surgiu na tua mão e qual que era a ideia por trás? Né? O porquê que isso tem a ver com a blockchain e qual que é o diferencial de um projeto aleatório? Eu sempre comprei imóveis, né, em leilão. Sempre. Sim. Todos os imóveis que eu tenho foram comprados em leilão. O que eu fazia? Em 2010, quando eu fechei a minha primeira campanha política, me sobrou um pouco de dinheiro. Mas não era suficiente para comprar um imóvel inteiro. E aí eu comecei a trabalhar, a entender o que era um leilão.
Fui lá, quebrei a cara. Errei na primeira arrematação. Por quê? Porque você precisa de conhecimento. Você precisa entender o que você está fazendo, né? É a mesma coisa que eu te der um avião. Se você não souber pilotar, você vai fazer merda. Claro. Então, beleza, eu comecei a estudar e virei trader de imóveis. O que é trader de imóveis? Uma pessoa que compra uma criptomoeda, que compra um papel dentro da bolsa, ela tem que esperar um pouquinho maturar para vender. Pode ser minutos no day trader, ou pode ser dias, anos, como um ativo de leilão. Então eu comprava um imóvel de 200 e vendia ele por 500, 400. Né? E ainda faço isso até hoje. É onde eu penso na minha aposentadoria. Então fui para o leilão e comecei a conhecer esse mercado. E por causa da pandemia, entraram muitos imóveis no leilão. Primeiro, porque as pessoas morreram. Segundo, porque não conseguiram quitar suas dívidas. Muita oportunidade boa, viu? Não é as pessoas morrendo, é verdade, né? Cara, é que infelizmente tem uma correlação aí, é verdade. Então assim, a pandemia tá dando aí, cara, eu não sei quantos imóveis por dia, mas quintuplicou. E 70% não é arrematado. Né? Então, por exemplo, teve um imóvel tem coisa agora... presa em inventário, provavelmente. Dívida com o governo tem que ser liquidada em ativo do falecido. Tudo. O imóvel agora, semana passada, em Alphaville, saiu por 1,3 milhões e o valor de avaliação era de 7. Pessoas, até jovens que podem ter feito financiamento de 30 anos, faleceram no meio. E aí, o que acontece com o ativo, que agora é do banco? Cara, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, né? Então, o mercado imobiliário agora, ele tá... Como é que eu posso dizer? Ele está carente de pessoas que queiram ser donas desses imóveis. Por quê? Leilão é uma fonte inesgotável para você comprar. Sim. Aí você tem inventários, pessoas que não têm dinheiro, mas têm herança e precisam, às vezes, vender um imóvel dentro desse espólio. Para quê? Para pagar as custas. Aí é onde que entra? Eu entro dentro desse jogo. Por quê? Eu vou e compro direto da fonte. Eu compro direto da fonte do leilão, compro direto da fonte dos inventariantes e começo a trazer riqueza para o meu business. E olha a oportunidade. Se tivesse passado a PL, a segunda parte da PL recente do governo, onde o governo poderia ter carteiras na blockchain, olha a quantidade de ativo que o governo está tendo que puxar, né, por causa de qualquer tipo de problema, dívida, escambau, que ele poderia liquidar na blockchain para 1 zilhão de investidores diferentes. Sim. Poderia ser criada facilmente por estado, por município, federal, uma carteira de ativos que você não precisaria comprar um imóvel inteiro porque você não tem dinheiro para isso. Você precisa comprar minúsculas frações. Ou comprar e ter uma administradora por PPP que faria alocação e pagaria para esses investidores. Olha a quantidade de oportunidade que não é aproveitada. Coisa de imóvel parado. Você já comprou um imóvel? Você já tem um imóvel? Não, eu não tenho. Pois é. Se você for hoje num ponto de venda, for numa desses grandes lançamentos, e chegar lá na Ezetec, chegar lá em qualquer construtor e falar o seguinte: tudo bem, eu gostaria de comprar um pedaço desse imóvel. Sabe o que vão te dizer? Amigo, não tem como. Eu só vendo unidade. Sim. Né? Ou o time sharing, né? Que é você pega um 13 avos, mas você não está comprando de fato. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Só para terminar a explicação. Quando você chega numa construtora e você não consegue comprar um pedaço, você está tirando 90% dos brasileiros. Sim, isso é real. Isso é real. Perfeito. Né? Porque o cara tava numa situação igual eu, ganhando pouco, e aí a hora que ele vai pedir um financiamento no banco, o banco vai olhar o seu score. Nossa, aí começa, velho, a te lascar. Fora que nessa Selic a 3,75 não existe mais financiamento de nada. Aí o cara olha pro salário dele, vê o valor do negócio. Desanimador. Desanimador. Hoje em dia, 4 imóveis e meio em 30 anos. Não existe isso. Desanimador total. Desanimador. Então, eu sempre fiz isso, por quê? Porque não me toma tempo. Qual que é o grande problema de você ter empresa? Você tem que estar na empresa, você tem que viver a empresa para que ela dê frutos. O leilão de imóveis eu compro e holdo. Ou seja, o advogado entra depois na ação, resolve a parte burocrática, quando ele me libera as chaves eu vou e vendo. Ou às vezes eu dou uma alavancadinha, né? Mas cara, mas você precisa de liquidez para isso. Senão não tem como. Nem sempre no leilão. Antigamente, sim. Hoje em dia, você tem a opção de comprar ele parcelado, né? Então, por exemplo, vou te dar esse exemplo. Tá manjando. Eu vou fazer um vídeo literalmente hoje sobre modelo de negócio de comodato na blockchain. Então, vou te dar um modelo. Esse era um dos exemplos que eu ia dar. Eu até tava querendo fazer uma pergunta, porque comodato de uso de imóvel. Hoje, com esses leilões todos virtuais, acabou facilitando pra caramba. Você consegue ter acesso não só na sua cidade, mas em todo lugar. E ali, cara, eu tenho muita raiva, porque você tem o tempo, e aí eu deixo alguns marcados interessantes. Uhum. Aí vai passando, daqui a pouco faltou um dia, beleza, olho mais ou menos o preço, dá um lance lá, eu sei que vão cobrir. Faltando 5 minutos, o negócio pega fogo. Pega fogo. Cara, a última vez eu fiz um lance faltando 3 segundos. Um corno foi e cobriu.
Acontece. Não tá fácil, não tá tão fácil comprar. 3 segundos. O cara ainda cobriu a oferta ainda. Como sempre, gente, em momentos de crise, quem tem liquidez, quem tem capital, Com certeza. vai Tá voando. destruir o mercado. Destruir no bom voando. sentido. Vai comprar tudo, vai fazer uma puta grana. Uma dica. Sempre. Quando o mercado tá bom pra todo mundo, ninguém fica multimilionário. Você fica rico, milionário, nos tempos de crise. Sim, Ponto. sim. É só você olhar os Outra bancos. oportunidade. Mas aí você também só fica rico em tempos de crise se você tem dinheiro. Senão Então, você fica mais pobre. Sim. Sim. Esse é justamente o ponto. Você tem É liquidez, simples, entendeu? Você- E é por isso que eu não sei vocês, mas eu nasci na crise. O Brasil, quando eu nasci, já estava na crise. E a Você é crise de que ano? 83. E a crise nunca. E o Brasil nunca saiu da crise. Né? Tanto é que a Europa agora está sofrendo com juros e eles não sabem lidar com crise. Os caras estão desesperados. A Então você crise vira do welfare state. Inclusive teve vídeo do Felipe Neto recente falando sobre países de esquerda que não são Venezuelas e citou toda a região, todo o norte europeu. Vamos ver o que vai acontecer com o welfare state agora. Tava tudo lindo enquanto a Alemanha sustentava tudo. Vamos ver como é que vai ficar essa porra agora. Pois é, mas só para encerrar esse assunto de leilão, um jeito de você alavancar, por exemplo, esse imóvel de 1.3. Esse imóvel de 1.3, eu perdi o time do leilão. Eu pensei que era um dia, era no outro. Então eu perdi. E o cara nasceu a 1.2 e morreu em 1.3. Ou seja, o cara comprou esse imóvel. Só que lá eram 2 lotes. Um lote lá no Alfa Zero está sendo negociado a 2 milhões. Só que não tem mais lote. Não tem mais. Era uma casa com 2 lotes. O que você tinha que fazer ali? Você compra, quebra e constrói 2. Então, seu VGV, com 1.3 inicial, você transformava aquilo em 15. Você tem 4 só em terreno. Só que você não precisa ter 1.2, 1.3 para comprar. Você precisa ter peito e precisa ter o inicial. Você vai ter que dar 20% de entrada. Né? Então, você ia ter que tirar lá dos 300 mil. 250, 300 pau, já com conto, documentação. Beleza. Ia pagar 36 parcelas para o banco. Mas esse também é o tempo de construção. Então, mas vamos supor que você não vai construir, vamos supor que você só vai fazer um trade simples. Vender pelo terreno. Eu chego para um cara que tem dinheiro, por exemplo, ele que você falou que é bilionário, tem Não, 300 não tem empresas. nada. Não tem, Inclusive tem construtor e incorporador escambau. Sem nem cheiro disso. Não tem enchendo o saco. Mas tá vamos falando pra supor alguém que é que eu vou versado chegar no para mercado ele que é imobiliário. investidor. Eu vou chegar para ele e vou falar o seguinte, ó, tem um imóvel aqui que tem avaliação de 7 milhões. Sim. Você quer comprar esse imóvel hoje por 3,5? Você consegue matricular ele, você só vai ter que esperar aí de 6 a 12 meses para pegar. Mas eu te dou a chave na mão, você não precisa nem ter dor de cabeça. Sabe o que eu faço? Compra por 1,5. Trade de imóveis. Por quê? Eu arrematei por 1.2, mas eu tirei 300 do bolso. Tá? Então assim, ó, eu tirei... Mas as parcelas até completar esse ano que você Não, mas prometeu eu pra vou ele, falar, mas ainda assim a margem é enorme. Com essa margem, eu não vou pagar nem a primeira parcela. Sabe por quê? Porque o zoião do investidor não vai deixar. Porque eu vou chegar para ele e vou falar, ó, você consegue ter uma margem aqui de 3 milhões e meio, você só precisa esperar 12 meses. Ele assume a parcela. Ele assume tudo. Eu vou falar, o que ele vai fazer? Ele deposita 3 milhões e meio na minha conta, eu quito o leilão e matriculo o imóvel no nome dele. Acabou. Então, assim, o que eu quero dizer? Você vai fazer uma alavancagem. Tudo que você precisa é dinheiro pra comprar o primeiro. Ó, Ó, 20%. Ou nem 20%. precisa. Mas você sabe que eu sou um bom financista, que eu sou um ótimo de número de planilha. Vamos lá, eu opero isso. Vamos operar. Foda-se. Você precisa, na verdade, conhecer o mercado e estar atento. Então, por exemplo, por que eu não entrei nesse negócio? Porque eu estava desatento. Eu confundi data. Então, é igual um avião. Se você chegar meia hora atrasado, o avião foi embora e não tem boi. Então, o time para negócio é a mesma coisa. Ou você está lá na hora certa, no lugar certo, para fazer aquilo acontecer, ou você vai contar uma história bonita como eu estou te contando agora e não participei dela. João, e tudo isso que você tá falando veio daquela pergunta de, né, da onde que veio o imóvel que você está fazendo no reality. Beleza, é isso. Comecei a aprender a comprar imóvel, comecei a aprender a reformar imóvel, isso entrou no meu DNA. Conheci João Carlos Godin em 2017, que é um grande incorporador, construtor, e até então, de 2017 até agora, nada. Era só uma pessoa que eu admirava nos palcos. Sim. Quando ele chegou aqui em São Paulo, que ele está morando em São Paulo agora, veio de Fortaleza, ele me apresentou os meninos do Minha Casa Financiada, o Diego e o Vinícius, que tem um hub de negócios absurdo dentro do mercado imobiliário. E eu tenho esse expertise dentro da televisão, dentro da criação de conteúdo. E aí eu propus para os caras, eu falei, mano, a gente tinha que fazer um reality, a gente tinha que pensar em alguma coisa
para poder colocar todos os nossos negócios num produto só, onde eu envelopo esse produto para virar uma mentoria, onde eu envelopo esse produto para virar uma tokenizadora, onde a gente tem vitrine. Sim. Por quê? Qual que é a maior dificuldade de uma tokenizadora? Não é ter imóveis para tokenizar. É ter gente que acredita nos seus projetos para poder comprar. Exato. É por isso que o mercado imobiliário está começando com token cashback. A lá, Vitacom, tá? Para vocês que já viram aí o podcast do Rubens, começou com algo muito mais fácil, muito mais crível. Smiles, mercado imobiliário. É isso. E já vai estar literalmente originação do mercado imobiliário. Aqui com a Coin Livre, inclusive. Pois é. Então você pensa o seguinte, eu precisava de um produto... Na verdade, assim, eu preciso de vitrine antes de ter um produto. Né? Então eu preciso que a grande massa entenda o que eu estou falando. Ou early bids suficientes de investidores privados. Mas a grande... B2B ou B2C. Eu vou dizer, pro estilo de negócio que eu quero é popularizar. Então eu preciso da grande massa. Eu sei que você está pensando como investimento. Eu estou pensando em como virar um banco cripto, em virar uma tokenizadora e um hub de negócios. Na verdade, eu estou pensando em distribuição, onde os primeiros lotes saem para investidores privados com uma pré-compra com early bid e a partir de então você de fato massifica. Para você garantir que os primeiros lotes sejam suficientes para você poder operar e dali em diante você tem a liberdade de fazer as menores taxas possíveis, com as menores ofertas possíveis para poder, enfim, chegar no consumidor final ou no investidor final. Que é basicamente o modelo de negócio aqui da Coin Livre para esse mercado. Mas você pode ter o maior investidor que tiver, o dinheiro que você tiver, se não tiver quem compra os tokens, sabe o que você tem? Uma Ferrari andando em chão de terra. Você não consegue acelerar ela. É linda, só que do que me adianta ter agora tokens prontos, um investimento maravilhoso, tudo bonito aqui, todo mundo de terno e gravata numa mesa na Faria Lima, e eu não tenho quem compra. Uma Ferrari andando em chão de terra. Então assim, eu tento sempre pensar pela ótica de quem vai comprar. Como que esse cara vai fazer para entender? Beleza, vamos construir uma casa que já nasce tokenizada, porque, não sei se você sabe, mas você tem 3 jeitos de transformar uma matrícula do zero em token. Construindo, leiloando, vindo do leilão, porque o leilão zera a matrícula, ou você regularizando pela lei da REURB a 13.450. Eu não sabia que leilão zerava a matrícula. Na verdade, ela zera todos os passivos, todos os problemas até então. Então, dali para frente, é uma matrícula nova. Sem qualquer tipo de problema. Então, onde que eu quero chegar? Quando você parte desse princípio, eu preciso de gente para comprar o meu token. Agora, você imagina, eu estando num grande player, com algo totalmente de mentoria, porque eu vou ensinar as pessoas, eu vou educar as pessoas, eu vou falar de uma maneira fácil para as pessoas o que ela vai poder fazer. Que era parte do objetivo da produção de conteúdo que você estava fazendo nesse mercado. Exato. Trazer para as pessoas algo que eles não tinham visto antes. Educar. Então a gente coloca isso dentro de um streamer grande, que já comprou a ideia, que já está quase fechado, faço com que as pessoas tenham essa primeira experiência audiovisual. E eu chamo essas pessoas para poderem... Você pode citar quem foram os canais ou as pessoas que vocês usaram para poder trazer esse tipo de informação para o Você fala do canal de streamer? Às vezes é um streamer, um influenciador, Na verdade tem vários streamers aí querendo o nosso produto, né? Tipo, a gente tem uma conversa muito boa com a Netflix, com a Amazon Prime, com a HBO. Tem uma porrada de gente. Você tá falando de streamings, as empresas. Eu tava pensando em streamers, os influenciadores. Não. São 4 caboclos, né, da obra. Eu, João e os meninos da Minha Casa Financiado, Diego e Vinícius. É esses streamers que você tá falando. Não, somos nós. Eu vou levar a bandeira da tokenização dentro do programa, porque eu vou transformar a casa... Você não pretende distribuir, você pretende criar conhecimento para o mercado e usar distribuidoras, no caso streamings. Na verdade, cara, é um produto só. Porque você imagina que quando eu lanço The Real Estate Brasil, eu vou ter um cardápio de produtos dentro de uma plataforma blockchain e também de dinheiro fiduciário para o cara poder entrar e comprar. E tem que ser fácil, como mandar uma mensagem no WhatsApp. É isso. Então, assim... É isso. Fato. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Tem que ser Você fácil. sabe da tecnologia que está por trás do WhatsApp? Da programação? Você manja disso? Zero. A mesma coisa que o cara que está dentro do The Real Estate Brasil vai manjar zero. Ele vai fazer o seguinte, compra...
3 cliques. O dinheiro dele está na carteira dele, ele tem a posse desse dinheiro, a custódia, e depois ele faz o que ele quer dali Uma pra única frente. interface de 3 a 5 cliques, é isso. Não tem boi. Então, beleza. Versus a época da Metabot, do MetaCat. Nossa, caralho. Esqueci o nome da raposinha lá? É cerveja. MetaMask. Não é MetaMask. Nossa senhora. MetaMask. Versus a época da MetaMask, que você precisava de 3 plataformas, a maior parte delas nem era aplicativo de nenhuma maneira, e 5 cliques, era Não. 12 cliques por plataforma, Nossa senhora. Então, Como uma o Vitor gosta loucura. de falar, para aprender isso você precisa de 40 minutos de vídeo tutorial. Mas já para mexer, né? Só pra... E a gente vai sair com os cursos presenciais também, né? Vestido de The Real Estate Brasil, para poder ensinar as pessoas e trazer mais pessoas para esse mercado. E o que é o programa em si? A gente O que constrói vocês vão gravar? Quem que vocês vão gravar? Qual que é se você puder falar, né? Claro, a gente constrói uma casa de 9 milhões de VGV, né? Dentro do Genesis 2 Alphaville. É uma única casa. Uma única casa nessa primeira temporada. A pegada da Block BR também, que a gente já trouxe. E aí a gente coloca Casa a casa. construtores versus construtores. Vão ter provas para você poder ganhar um contrato e você virar nosso sócio. Designers também, para poder decorar a casa. Uma licitação. Arquitetos para poderem fazer o melhor projeto. Vendedores, que são os corretores, os brokers, para poder vender. Então todo mundo ali vai virar sócio. Só que a gente vai ter uma peneira. Ah, você é construtor, faz o seu pitch, o que você já construiu, por que você vale tanto para ser o novo The Real Estate Brasil? Então a gente tem umas provas malucas para poder selecionar essas joias que vão virar sócios nesses e em outros empreendimentos. Entendeu? E aí na próxima temporada vão ser 3 projetos. Um projeto do João, um projeto do João Carlos Godin e um projeto do Minha Casa Financiada. E aí a gente vai construir as casas e o povo escolhe qual foi a casa que ficou mais comercial, mais bonita. Só que tudo isso ensinando. Pô, o que é um VGV? É um valor geral de venda que você precisa entender como que você incorpora. Como que eu aprovo isso na Grapoab? É o Irmãos Obras de Real Estate. Na CETESB. É o passo a passo. Como que eu aprovo isso dentro da prefeitura? O que eu preciso para ser um construtor? Preciso de gerir, que não preciso. Então a gente vai dar um overview gigantesco para poder literalmente ensinar as pessoas. E você vai fazer esse passo a passo mesmo ensinando, por exemplo, Grapoab, que é uma coisa que o pessoal nem entende o que é, mas assim, toda obra precisa para fazer, principalmente construção e tudo mais, que é o que loteamento. dá... de loteamento. O pessoal trava muito isso, tem muito de loteamento, o pessoal vende sem o Grapoab, aí depois tem todas as travas que dá tudo mais. Você vai ensinar passo a passo? Na verdade, dentro do reality a gente vai ser meio superficial. Uhum. Mas aí eu tenho uma mentoria à parte. Se a galera quiser saber a fundo, quiser entender, aí a gente tem uma mentoria minuciosa para poder fazer isso, tanto no online como no offline, em eventos presenciais. Então a gente já está preparando um belo projeto empacotado para poder ter vitrine e essa vitrine trazer pessoas que queiram entrar no mercado imobiliário. Então, você, por exemplo, na parte dos construtores, vão ter lá 3 empresas que eles vão fazer algumas provas. E aí o público vai escolher ou não? Vai ser vocês mesmos? Nós vamos escolher, a gente tem convidados, né? Esses eu não vou citar, mas porque a gente não está com o contrato assinado. Então, assim, tem muita gente aí já meio que pronta para poder participar e ir excluindo essas pessoas, entendeu? Entendi. Como é um reality gravado e não é um reality na TV, Sim. Então a gente não tem como ter essa interação participação. ali full time. A segunda temporada já vai ser uma coisa mais real time mesmo, para as pessoas poderem participar e tudo mais. Show Mas de bola. a gente já tem quase 300 inscritos para poder participar do reality entre profissionais. As pessoas já estão inscritas. A gente já conseguiu quase que 90% de permuta para construir a casa. Nossa. Ou seja, a gente não vai gastar com tijolo. Mais um negócio para você comprar. Vocês estão a virando... cada 3 podcasts, o Vitor comprou um Vocês estão novo. virando quase o Toguro. Tem um projetinho? Você quer entrar em contato? É isso. Então, assim, a gente já conseguiu a permuta. Então, você imagina que 90% de permuta. Posso só fazer um pequeno comentário? A parte live de interação, muitas vezes é overrated. Eu acho que existem projetos que é importante, tipo os The Voice da vida, mas tem outros que não são. Exemplo do Casamento às Cegas. Tá dando muito certo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Bom pra caramba aquilo. Sim. Eu conheço o pessoal que faz a produção audiovisual de lá, inclusive. O ponto é, tipo, você não precisa da interação num programa como esse. Então é overrated. Não precisa ser todos com interação, todos em live, todos em tempo real. Até porque se tem uma coisa que foi muito bem pensado nesse tipo de programa é que você grava num certo momento, aí você tem os contatos que proíbem a galera de falar sobre isso, e aí pouco tempo depois você tem a análise 1 ano após.
No caso do Casamento das Cegas. Um ano após, como é que estão os casais. Legal. Só que esse um ano após, você assistiu faltando 3 meses pra esse um ano após. Entendeu? Ele foi produzido, 9 meses depois todo mundo assistiu, 3 meses depois com o hype do cacete, e agora eles continuam ou não juntos. Então, quer dizer, são estratégias diferentes. Por mais que a gente esteja aqui falando de programas de podcast que normalmente são todos em live e tal, eu não acho que essa é a única maneira de entregar conteúdo para as pessoas. E eu não acho que por ser live é mais ou menos interessante. Depende muito da dinâmica do programa e do objetivo do programa. Desculpa, é só minha opinião, mas desculpa o corte aí. Mas eu não acho que precisa ser um programa como o teu. Assim como um Irmãos à Obra não precisa ser live. Não, eu vou falar... Aqui o cara vai falar, o cara fala, não, essa madeira aqui tem essa cor melhor. O que segura a audiência não é a interação, mas é você mexer no sonho da pessoa e fazer com que ela pense diferente. E aquilo é o que mexe. Né? Então, você pega, por exemplo, o Primo Cast. O Primo Cast nunca foi ao vivo, ele gravava o Primo Cast e é o maior podcast de finanças do Brasil. Agora ele está ao vivo. Mas assim... Quer ver outro? Inteligência Limitada. Não precisava ser ao vivo. Sim. É incrível o conteúdo ali, eu não preciso nem interagir. Mas eu vou falar, a dinâmica é muito boa. É muito mais barato. Você imagina se a gente estivesse ao vivo agora, você não precisa depois guardar isso no HD, você não precisa editar esse programa, você não precisa depois passar por uma... Então assim, você vai precisar de mais 2 profissionais para editar, para cuidar, para postar. Sim. Se é ao vivo, irmão, tá ao vivo, você já tá aqui mandando mensagem e tudo mais. Especificamente aqui no Metacast, a questão do ao vivo ou não, ela só depende de uma coisa, que a gente tá lançando os tokens para a galera poder interagir. Então, a mesma coisa que quando você tem os bits da Twitch, a gente vai ter os nossos tokens para poder interagir de uma maneira diferente. Tá. Então, uma vez isso pronto, a gente começa a fazer totalmente live. Não tem a ver com os custos, porque aqui a dinâmica é outra. Mas a gente quer ter coisas diferentes, né? Como é que a galera vai poder participar de fato? Fazer as propagandas, ou brincar com a gente, ou, sei lá, se intrometer no meio daqui para poder fazer um alerta sonoro, mudar as luzes de cor. Tudo isso a gente já consegue com a nossa tecnologia. Mas a partir do momento que ela for lançada. Então, até que isso aconteça, e não vai demorar muito para acontecer, a gente tá fazendo por enquanto gravado. E tá tudo bem. A partir do momento que isso puder ser feito, a gente quer mandar uma coisa diferente. Que não seja tão simples quanto os bits. Compra 300 tokens que você pode fazer uma propaganda. Mas que possa ser algo além. A exemplo do que eu falei, ó, todo ambiente com tecnologia que a galera pode comandar. Então, se você gastar tantos dos nossos tokens, você pode mudar a iluminação daqui, você pode desligar aquelas luzes, você pode mandar um alerta sonoro para cá, você pode mudar completamente o tema do que a gente está conversando. Tudo isso a gente vai trazer para cá. Só demora um tempo. Então, no nosso caso, é uma questão de estratégia e modelo de negócios. Puramente assim, não tem a ver com custo. Mas, como eu falei, é diferente para negócio a negócio, para proposta a proposta. Ponto. Não tem nem menos ou mais nesse sentido. Até porque, por outro lado, se for pensar que um modelo que está ao vivo, além de tudo, poderia captar na venda dos bits, etc., em propagandas ao vivo, com liberdade total de expressão, né? Como a gente sabe aí de alguns canais que eu amo de paixão, que tem uma senhora que vende o seu próprio corpo e coloca lá toda santo programa, ela gasta R$500 para poder falar do serviço dela. Sim. Eles têm que falar, tá ali dentro do programa maior e tá tudo ótimo. Acho sensacional. Mas enfim, a gente quer ir um pouco além disso. E tá tudo bem, são só modelos de negócio diferentes. E tá tudo bem. É isso, eu acho que o The Real Estate Brasil ele vem meio para dar uma chacoalhada aí no mercado e eu acho que a gente vai chegar de uma maneira bem legal e num momento bom, que é um momento que a tokenização tá começando a andar, entendeu? É isso, acho que do The Real Estate é isso. Tem o projeto do Boom Boogers também. Eu ia falar justamente sobre isso agora. Que a gente tá lançando... Você e Elô estão juntos no projeto da Boom Boogers. Eu sei que vocês estão correndo atrás de projetos de outros esportes, de jogos que ainda não estão sendo tão bem aproveitados assim. Eu acho que vai dar super certo. E a minha primeira pergunta sobre isso é saber o que você pode falar sobre esses projetos, até para fazer o jabá de vocês aqui. E a segunda já direto tá bom, qual que é o objetivo final? O que vai acontecer na junção disso tudo? A gestão de times, vai virar esportes, não vai? Como colocar ideias da blockchain aí dentro? Porque eu já tive as minhas, eu já falei com vocês recentemente sobre isso, mas eu quero saber da tua opinião. A Trex, né, surgiu por causa da venda da nossa primeira startup, né? A gente conseguiu... A Space, a gente vendeu ela. A Trex surge, né? O Boom Boogers é o principal produto hoje da Trex, né? E a gente vai fazer vários jogos partindo do Boom Boogers. Ele vai nascer um jogo normal, mas também já ele foi programado para ser um jogo blockchain games, né? A gente tem também um time de esportes que está fazendo, trabalhando dentro dos blockchain games, né? Então a gente está focado em blockchain, né? Apesar dele ser também um jogo que vai nascer sem ser blockchain. A primeira versão do Boom Boogers vai ser um jogo para o celular. Jogos Web 2 com dinâmicas Web 3. Exato. Ou às vezes só criptossegurança, ou às vezes os tokens de interação, não importa. Exato. E não tem nada de errado com isso.
Eu não sei o que tem na cabeça das pessoas que, pra você considerar que um jogo tá na blockchain, tem que ser tudo na blockchain, o metaverso tem que estar na blockchain. Não tem. Eu vou falar, o mundo é Web 2. Quem dera só a segurança de tudo que a gente faz hoje tivesse na Web 3. Só isso. Vamos começar por aí. Porque tá anos-luz à frente de todo o resto. Não só em jogos. Imagina se as transações da Steam fosse na Web3. Que a Steam quer. Eu vou fazer Steam proposital que eles são a maior contra a Web3. Porque eles acham que eles vão perder. É coisa de ego, né? A gente falou já sobre isso aqui. Mas imagina se é só as transações e você não ia nem saber disso, não ia nem perceber. Você paga literalmente o seu estacionamento no shopping, naquelas. Aqueles de atendimento são todas. Eu conheço o cara que é dono dessas máquinas. É tudo em blockchain. E ninguém sabe disso. Sério? Você não Aquelas escolhe maquininhas são tudo? São tudo na blockchain. A maior parte dos shoppings, principalmente aqui em São Paulo, estão todas na blockchain. Ele tem um sistema, você bota o teu cartão normal, ele faz transação na hora, ele vira na hora, tem uma porrada de isenção de imposto ali, ele faz uma puta grana e você nem sabe. Você pagou com R$1. Uou. Mas aí que tá. A questão é, as A pessoas não facilidade. saber. Pagou no normal. Ele não teve que ali na hora acessar o aplicativo da carteira. Nada. Você pagou normal. Só que o sistema interno dele roda tanto a criptografia e a segurança na blockchain, para que cada transação ali seja única, porque ele estava preocupado, esse cara estava preocupado na época do, e se roubarem um carro, e se o carro estourar uma catraca, como é que você garante a segurança? Ele falou, a melhor maneira de garantir é se o log de cada pequena ação seja feita na maior segurança do mundo. Eu não vou criar um servidor próprio para jogar um monte de máquina dentro de cada estacionamento. A gente não faz isso na blockchain. Lá você sabe tudo. Quando que chegou, quando que saiu, quando que colocou o ticket, sei lá onde, quanto tempo ficou no estacionamento até sair. Tudo isso já tem pela blockchain, já começa por aí. Aí, por que eu não boto o pagamento lá também? Porque se eu colocar o pagamento, eu consigo declarar isso como operação financeira. O que me livra de uma porrada de imposto. Sim. Versus prestação de serviços. Mas se ele traz esse dinheiro, ele vai ter que pagar pela 1888, né? Não, ele faz... declara direto pela Receita. O ponto não é nem esse. A questão é, depois que ele teve a ideia da segurança pela blockchain, ele começou a implementar todo o resto ali dentro. A questão é, você não precisa de um cartão especial, o cripto da Visa que ainda não chegou aqui, que vai ser sensacional. Mas os caras pagam em maquininha, velho. Eu pago no cartão normal. O que importa é a operação interna dele. A operação financeira interna do negócio dele é o que importa. Se você paga normal, em dinheiro. A questão é, você não sabe para onde está indo esse dinheiro. Ele pode estar indo para uma conta X, uma conta Y, vai direto para uma conta Y que está dentro da blockchain, ele faz o registro, opera lá dentro. Se você tem uma subadquirente com uma maquininha dentro de um cartão, dentro de um estabelecimento, seja qual for, e você pagar com dinheiro fiat, ou seja, no seu cartão de crédito, um CNPJ precisa receber isso. Por quê? Para eu pagar cripto, a maquininha teria que aceitar em cripto. Mas você não paga cripto, você paga fiat. Então isso que você está falando para mim, com todo respeito, não faz sentido. Por quê? Por causa da subadquirência. Então, quando eu pago em dinheiro, o dinheiro ele é obrigado a cair numa conta corrente fiat também. Para você fazer essa transação, o que o cara teria que fazer? A implementação da maquininha teria que ser cripto. E você paga com cripto, porque senão, quando o dinheiro cai, ele não vai cair numa conta cripto. A não ser que ele faça, por exemplo, um flip, mas aí ele perde duas vezes. Primeiro, na transação, para subir esse dinheiro para cripto, e depois para você. Aí você vai ter que passar pela instrução 1888, que é todo o dinheiro que vier, você vai declarar duas vezes, não faz sentido. Só um segundo. E olha que sensacional, porque esse é o raciocínio lógico por trás da coisa. Quando eu falei há um tempo atrás que a operação Pix direta ia mudar completamente essa lógica, porque você não precisava chegar numa conta normal para depois, você eliminava esse intermediário sem precisar falar que esse Pix está caindo numa conta cripto ou não. Há um tempo atrás, o Fábio que está aqui do meu lado tá para me provar errado. Ninguém imaginava que isso fosse possível. Só que quando começou a ser apresentado para os bancos, Genial, entre tantos outros, o cara ficou de queixo caído. Porque a operação não só é legal, ela é regulamentada pelo famoso teste de Howey, que eu sempre falo aqui, né? Ou, de novo, se voa como galinha, anda como galinha, portanto galinha, eles pegam, caracterizam a operação, a tecnologia faz É a mesma diferença de quando eles criaram o split de pagamento. Como assim? O dinheiro entra já só e você não tem que pagar o imposto sobre o valor total captado. Como é que o motorista do Uber, ele paga sobre o dele e o Uber paga sobre o dela? Ninguém entendia como é que isso funcionava. Foi uma tecnologia na transação, o split, que infelizmente não existe ainda na blockchain. Não existe split básico, né? Mas quando a operação cripto por Pix foi liberada, todo mundo fica com essa reação. Porque como não está acostumado ainda, fica tipo, mas como assim? Se é fiat, cripto, sei lá o quê. Ou se é cripto, fiat. Como que você faz direto? Não, pois é possível, crédito, total. É possível fazer. Já tem como. Mas você vai ter que ser informado, é só isso. Porque o que acontece? Esse cara, ele é um gênio, porque ele não fez isso agora que os caras estão integrando em plataforma. Ele fez isso numa plataforma própria,
há mais de 1 ano atrás já. Que é a plataforma que roda as mas coisinhas. eu vou falar, se ele tiver uma maquininha, sensacional. se ele tiver uma maquininha de cartão, ele vai precisar de uma subadquirente. Não tem como fugir disso. É a mesma coisa que eu virar para você e falar o seguinte: eu comprei meu carro em cripto, legal, mas eu vou ter que abastecer em real, porque eu posto então assim, eu não consigo fazer tudo em cripto. Só um segundo, hoje gente. No Brasil. Se vocês gostaram desse assunto que a gente está falando agora, eu tenho um vídeo específico de estudo de case só para falar desse caso. Eu vou assistir falar o nome também. da empresa, para falar como é que eles estão operacionalizando isso, sem entrar muito na parte técnica. Mas legal pra caramba. Mas um pouco da operação. Porque a ideia foi genial. Eu não vou aqui defender se tá certo, se tá errado. Muito pelo contrário. Se quando tiver uma regulação vai mudar alguma coisa ali. Mas se o meu trabalho aqui, junto com a CoinLivre, é entender operações diferentes, como é que você faz um split, uma passagem de cartão em 2 etapas, que nos Estados Unidos... Como eu trago isso para o mercado de cripto e fazer isso junto com os programadores da CoinLivre para que isso seja possível, esse cara descobriu essa operação sensacional na época que ninguém estava falando de integração com o Pix direto. Hoje em dia tem um monte de startup cripto aí que fala, não, a nossa diferença é que nós somos uma exchange com Pix direto. Nós somos uma nananã com Pix direto. Mas aí... Esse cara resolveu esse problema via plataforma e não via intermediário financeiro. Porque, há mais de ano atrás. A Capital. É muito legal. Capital. O que você fazia? Você depositava um dinheiro para entrar dentro da Binance numa conta bolsão. Sim. É igual a Binance. Você não deposita numa conta sua, você deposita na conta da Binance. A Binance pega esse dinheiro e transforma em criptomoeda na sua conta. Então, assim, quando você fala isso para mim, é uma conta bolsão que o dinheiro cai. Aí começa a cair vários dinheiros de vários CPFs. E lá eles separam por conta. Então, essa para mim é a grande diferença. O cara deposita em Pix... Por unidade de negócio. É um key account management diferenciado ali. E tem mais um detalhe que eu achei sensacional dessa história. E eu vou ser... Lá vem processo aí. Vamos lá. O dono dessa operação entende porra nenhuma de cripto. Imagina. Esse sistema é um white label. O cara que eu conheço, ele é o dono do sistema white label. Ele pode implementar isso não só necessariamente... Qualquer coisa que seja serviço simples de transação única. Né? Não dá para serviço bancário, nada disso. Mas serviço de transação única, onde você tem uma plataforma de gerenciamento, qualquer coisa dessa poderia ser feito. Quando ele apresentou e foi aprovado isso, a única coisa que o dono queria saber é, vai ter redução de imposto? De quando? A minha operação vai ser simplificada quando? Os funcionários que eu vou precisar para cuidar da operação vão diminuir? Como? Você que vai fazer? É meio que um serviço... B2C realmente sob medida para essa situação que virou... Como esse cara tinha muito poder de barganha, porque ele tinha muitos e muitos estacionamentos dentro de shopping, cara... É uma alfaiataria. Ele adorou. Né? Eu não sei se esse cara hoje, depois de 1 ano, 2 anos, entende do mercado cripto, o cara que comprou. Mas o cara que fez a plataforma White Label... se eu fosse primeira vez que eu tinha ouvi... comprado um equity dentro dessa plataforma White Label e falar, cara, vamos expandir isso pro Brasil Mas, cara, inteiro. 1 ano e meio atrás... Mal se falava de Pix direito, da maneira como a gente fala hoje, com a facilidade que a gente fala hoje, quando todo mundo tem um Pix. Imagina você entender como é que funciona a transação direta entre contas de CNPJs diferentes, com rastreio de... Há 1 ano e meio atrás eu não sabia nem o que era blockchain quase. Eu tava entrando na blockchain. Não, e era bizarro, porque o cara ele fala muito até hoje sobre o log da transação e não o ownership da transação. Não importa quem são os entes ou quantas vezes aquela operação foi feita, e sim o como ela foi feita. Você tem que justificar o input e output da operação financeira que está acontecendo ali. E não quantas contas passaram. Se você trocar isso na tua cabeça, se você entender que existe uma quebra de paradigma aqui, porque no sistema bancário tradicional, o que importa é isso. De qual conta foi para qual conta foi. Quem é o dono dessas contas aqui? Isso aqui foi uma receita, não foi? Isso aqui foi uma transferência de capital entre pessoas? Ou só entre contas de uma mesma pessoa? O sistema tradicional, a Receita Federal, está preocupada com isso. Sim. A blockchain não. Está preocupada com a lisura, com a confiabilidade, com a tecnologia por trás do input e output, da transação de começo até o fim. Poder provar que isso aqui é real desde a origem até o ponto final. Não importa o que aconteceu aqui no meio. Ou para quem que foi ou da onde veio. Contanto que isso seja rastreável. Quando você entende isso, um monte de desenvolvedor de software intermediário que faz com que operações funcionem, nossa senhora, esses caras têm a faca, o queijo, o público, a caralho, a quatro, tem tudo na mão. Tem tudo na mão. Por a gente não ter uma regulamentação ainda bem definida sobre o que pode e o que não pode, todas essas operações são construídas dentro do mercado atual, onde se pode operar desta maneira. Se não vai poder no futuro, é outra, mas eu não entendo por que não poderia. Porque quando eu escrevo isso num papel, vai virar outro momento palestrinha, mas quando eu escrevo isso num papel, cada uma das microetapas que acontecem ali, nenhuma delas, eu, que não sou advogado e nem contador, eu sou estruturador de negócios, eu não vejo nenhum erro lógico ali.
Pode ser como a gente vive no Brasil, pode ser que alguém crie alguma coisa que fale, não, isso aqui não pode porque isso aqui é sei lá o quê. A gente sabe como é que funciona no nosso país, né? Mas via de regra, a parte tecnológica é sensacional. Mas ela tem falhas. E eu vou te contar uma que eu descobri. Você sabe que o COAF, né? Na verdade, o Bacen, ele sabe todas as transações que você faz. Sim. E o Pix foi criado para isso. Porque na TED, na antiga DOC, os caras não sabiam, às vezes, de quem estava transacionando. A custódia era do banco ou da instituição financeira e o Pix é do Bacen, vamos dizer assim. Então, mas você sabe que a chave aleatória... Você já criou uma chave aleatória para receber dinheiro? Eu já transferi para chaves aleatórias, mas eu nunca criei própria. Você sabe por que a chave aleatória... A galera estava usando muito chave aleatória? Por quê? Porque o Bacen não consegue saber de quem é isso. O banco sabe. Como assim? Você tá de sacanagem. Não, então Então volta como se fosse o TED antigamente. Eu tenho 3 Pix, esquece. Só vou fazer chave aleatória. Como assim? Eu descobri isso também meio que na cagada. Invasão de capital. Porque a gente tá montando uma operação bancária. E aí eu tava falando com um cara que é alta cúpula. Ele falou, um dos grandes problemas, não sei se já resolveram, talvez quando esse episódio foi pro ar, né? Ou se você estiver vendo anos depois, já resolveu. Mas hoje, né, o Bacen, por exemplo, vamos supor, o que é você transferir dinheiro? Eu passo da carteira A para a carteira B, certo? Se eu crio uma chave aleatória para receber esse dinheiro, o Bacen não consegue enxergar quem é essa chave aleatória. E aí as pessoas transitam. Os dois bancos sabem. Quem recebeu foi o Zé, quem pagou foi o Zé, quem recebeu foi a Maria. Mas o Bacen fica de olhos vedados nessa hora. Então, assim, é tudo muito lindo, né? A blockchain, o sistema Fiat convencional. Só que tem brecha para tudo. Então, assim... Só uma coisa. Se o Pix existe, ele só existe por causa da blockchain. A ideia de transação P2P... Na verdade, para mim, o Pix é a introdução da blockchain para o brasileiro comum. Então, perfeito. Quando eu já falei isso em uns 3, 4 vídeos. Quando eu falo, né, nas minhas palestras, eu falo assim, todo mundo aqui já está na blockchain. A galera olha assim e fala assim, mas como? Vocês sabem o que é um Pix? Um Pix é um dinheiro criptografado. Exatamente. Ou seja, você consegue pegar, é palpável esse Pix, é palpável o Pix. Se não for palpável o Pix, ou seja, você consegue transformar ele em dinheiro? Não consegue. Você vai fazer uma transferência digital. A partir do momento que você transfere um token ou um real, para mim é a mesma coisa. O único problema é que o Pix, ele você por não ser uma DAO... isso, entendeu? É dinheiro. Sim. A questão é que o Pix, por não ser uma DAO, ela tem um órgão não só regulador, mas controlador, que é o Bacen hoje. Então, o ideal seria se ninguém fosse dono do Pix, vamos dizer assim. O bom é que os bancos não são mais. Eles não taxam, ninguém taxa o Pix, porque não dá para taxar o Pix. Não tem como você fazer isso. A não ser que o Bacen só pessoa jurídica, passasse. Né? Pessoa jurídica paga ainda. Não, assim, o ponto não é pagar. A questão é o controle da operação. O TED, enfim, todos eles, a instituição financeira tem um poder gigantesco em cima. O Pix não. Por isso que há pouco tempo atrás falaram sobre regulamentar o Pix e que iam criar taxa em cima, aí o Guedes foi contra. Mas eu não acho difícil, sabia? Aqui no Brasil? Eu não acho duvido nada. Todo mundo só usa Pix hoje em dia? Cara, porque você pensa o seguinte, o Pix tá quebrando as maquininhas no PDV. Tá. Né? Então, o tiozinho lá que tá vendendo pipoca, ele tem ou um QR Code ou o CPF dele lá. Ele já meio que já tá obrigando você a usar só o Pix que não quer pagar a taxa da maquininha. Mas já existe Pix Crédito. No Pix Crédito isso ainda é possível. Até Pix parcelado hoje em dia. Os bancos estão fazendo... Seguro Pix. Eu fiz. Eu pago lá meu aplicativo, eu fiz. Maravilhoso. Então assim, cara, eu acho que a blockchain, o sistema financeiro, é igual uma faca. Você pode tanto usar ela para salvar a vida de alguém, para passar manteiga no pão ou para matar alguém. A blockchain é basicamente isso. Depende de quem está operando. Tem gente que vai operar com a maldade, vai tomar dinheiro dos outros. Tem gente que está operando para fazer a coisa acontecer e fazer uma disrupção. Então a gente tem que entender que para tudo tem uma brecha. Até dentro do nosso sistema fiduciário normal também. Eu crio uma chave aleatória para receber um dinheiro e hoje, eu não sei amanhã, o Bacen não enxerga. João, eu tenho uma última pergunta para você que eu já queria fazer desde ontem, na verdade. Quais são os próximos passos seus e que você vê para o mercado? Já que a gente fala de educação, que é o objetivo desse canal, aliás, do canal como um todo, não só do podcast aqui, você falou sobre os reais que você está fazendo, os projetos que você tem com grandes plataformas. Quais são os próximos passos para vocês? Fala um pouco do canal que você vai, né, retomar. A gente vai agora, voltar, né? Projeto de vocês lá na Europa. Fala um pouco sobre isso, porque eu achei sensacional. No final desse ano
né, num projeto chamado Nave, para falar com todos os investidores. Você não vai junto com ela pra lá? Alguém tem que trabalhar aqui, né? Alguém vai ter que... Enquanto a galera tá prospectando, que faz parte de um trabalho, né? Sim. Eu vou estar aqui cuidando das empresas, tomando, enfim, conta de tudo. Ela vai para lá, vai poder fazer prospecção, vai fazer uma série de contatos, coisas que a gente precisa, né? Porque o Brasil é um grande mercado, mas ainda é muito cru. Então ela vai para o CryptoVeio, ela vai fazer, enfim, um roadmap lá bem legal. Tanto, pelo que eu entendi, tanto para captação de recursos do projeto de vocês, quanto para produção de conteúdo. Para os dois. Né? Para vocês, para a futura comunidade de vocês e principalmente para os patrocinadores e pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, correto? Isso aí. Então a gente vai nessa pegada, a gente volta com o Blockchain Cast agora, né, para poder voltar a produzir conteúdo, porque uma pessoa sem conteúdo na internet... basicamente não existe mais. mais. Esse aí. Para quem não sabe, o Vitor comanda 470 e poucos canais do YouTube. Tá faltando, tem mais um aqui que você poderia trazer para dentro. Pois é. Imagina que legal. Já vamos trabalhar isso daí, ué. E não é um exagero. Ele só literalmente 470 e poucos. Bom, cara, que papo, hein? Que papo, gostaram? Que aula, pô, sensacional. Mas é cara. por isso que eu falei desde o começo, que isso aqui era uma introdução pro próximo a gente trazer o par junto. Sim, não, aí vai ter que trazer e aí vambora. Ainda em novembro eu trazer os dois juntos, porque daí a gente vai começar a falar dos podres do rolê. Sempre a primeira é para poder introduzir, para conhecer o entrevistado, para conhecer com o que você trabalha, e a próxima é para falar... Tem muita coisa para fazer, cara. Eu acho que a gente tá só no começo. Literalmente a blockchain é uma mata fechada, que a gente tá com uma faca pequena ainda, porque conforme a gente vai crescendo, vai criando ferramentas para poder desbravar esse mundo que existe. A gente está vendo, mas ainda não está conseguindo respirar ele no dia a dia, né? A gente não consegue pagar em cripto, receber em cripto. São coisas ainda que não estão em todos os lugares. Meia dúzia de gente aceita. Daqui a pouco vai ser tão normal como fazer uma mensagem, uma ligação pelo WhatsApp. E a gente vai ver isso acontecendo. Como foi a transição da Web 1 para a Web 2. Assim como foi... Acho que vocês estavam na época que tinha o StarTAC, que era aquele celular grande, que só ligava. Aí depois apareceu o primeiro smartphone, que foi a Apple que lançou, que as pessoas ainda não sabiam como mexer. E hoje, cara, isso aqui virou tipo... commodity, todo mundo tem um no bolso. Cara, você esquece a carteira, mas não esquece o celular. Não esquece. E se você esquecer, você volta para casa. Sim, volta. Independente de onde você tá, volta. Porque aqui você faz tudo. Você paga, você recebe. E o tempo de evolução também foi muito curioso, né? De você sair do celular, do primeiro celular bom, né? Não tô falando daqueles tijolão. Do primeiro celular bom até o primeiro smartphone versus do primeiro... Smartphone, do primeiro celular que tinha aplicativos. Ou até o iPhoto, que também já tinha aplicativos lá. Então isso aqui foram anos. O primeiro celular com aplicativos, primeiro boom de aplicativos, mas não tem comparação. A gente está falando de 8, 9 anos versus 1 ano. Quando todo mundo entendeu que tinha uma possibilidade nova, o tempo foi muito pequeno. É por isso que eu falo que opiniões não populares, né? Mas a gente saiu de blockchain, cripto é só Bitcoin e Ethereum, para o Bitcoin e Ethereum ser o que é hoje, em X anos. Para mim, a transição entre o momento que a gente está agora e a gente utilizar a blockchain o tempo inteiro vai ser muito mais curto. É um gap de... Depende do seu ponto de vista de quando isso aqui começou. Se há 10 anos atrás, 8 e tal. Vamos falar de um momento que o pessoal já sabia o que era. 5, 6 anos atrás. Para mim, não dura nem 2 para ter essa transição. Do momento que a gente está agora, para a gente usar a blockchain para absolutamente tudo. E a maior prova disso não está sendo alguma coisa de baixo para cima, do povo para as instituições, do povo para o governo, do povo para as empresas. Está vendo tudo ao mesmo tempo. Enquanto a gente está tentando entender o que é blockchain, o governo brasileiro está produzindo a primeira criptomoeda. Sim. O governo chinês está produzindo a primeira criptomoeda deles. Só vai aceitar importação e exportação na moeda deles. Ninguém está nem esperando o povo se acostumar. O Pix veio de nada para o que é hoje em 0 tempo. É surreal. O quão simples virou fazer uma transação, qualquer transação, por Pix. Não demorou anos. Demorou meses. Não, e o Pix até acabou com os próprios golpistas de sexta-feira, que eles falaram, fiz um TED agora, aí só vai entrar na segunda-feira. O cara ganhava ali 2 dias para enrolar o outro ali. O Mercado Pago, que para mim é a melhor instituição bancária que já tem, foda-se Nubank e tal, o escambau. Seguro Pix. Você faz o seguro, se você fez alguma transação suspeita, aconteceu alguma coisa, eles devolvem o teu dinheiro.
e você paga... Aí depende do valor, tem de 2, 3 É que o reais Mercado até Pago é um 19 reais. smart contract, só que Cara, no Web 2. meu. Saca? Ele espera você entregar pra pagar. Tipo, é o Acabou. smart contract Acabou. da Web 2. É A simples lógica demais, sistêmica do negócio é sensacional. Ah, não tem... E a mudança que isso causa, meu... Vou falar, o Brasil não. O mundo teve um reset. Apertaram um botão vermelho na pandemia. Sim. Saca? E agora tudo isso é fruto do reset. A blockchain tá vindo, o Pix veio, uma série de coisas vai vir. E se você não acompanhar isso... Você, A pandemia fez o Brasil evoluir 5, 10 anos em tecnologia em um. Foi sensacional, cara. Em 2032, que seriam daqui 10 anos, a gente vai olhar pro que a gente tá fazendo aqui e vai rir. Vai falar, mano, como a gente era careta. Nossa, olha, a gente tava falando de Pix. Tipo, eu não sei se vocês a gente tinha um acompanharam- podcast ainda, não era nem no metaverso, a gente tava viajando. Tinha que ir lá pessoalmente, pelo amor os de caras Não sei se Deus. vocês Deus. acompanharam as últimas entrevistas do Guedes, tanto no Flow e tal. Ele não fala isso diretamente, mas você pode tirar algumas coisas das entrelinhas. Inclusive, ele falou mais de 15 minutos sobre a blockchain. Achei sensacional, na primeira vez no Flow. Mas se você tirar nas entrelinhas, dá para você pegar algumas mensagens que foram ditas lá. E uma delas foi: um dos motivos do Brasil estar se recuperando da maneira como ele está, e tem uma perspectiva muito boa se o governo se manter dessa maneira, é por causa do Pix. Sim, sim. A facilidade das transações, a facilidade da maneira como as pessoas aqui no Brasil estão transacionando entre elas, é um dos motivos pelo qual o nosso país se recuperou Movimento tão rápido. economia. Movimento economia, isso realmente salvou. Bom, É isso. cara, um papo genial, papo sensacional. George, você tem alguma consideração final pra gente encerrar Eu o papo tenho de só uma hoje? consideração final. Ainda tem umas 70 perguntas sobre as porradas de coisa que ele Não, tem. por isso que ele vai ter que voltar aqui. Vamos fazer Ele vai a ter que voltar próxima, aqui. Claro. E o mais legal, peraí, porque as perguntas que eu tenho pra ele são perguntas que têm tudo a ver com a Elo também. Então já vamos aproveitar isso aqui, ó, e já juntar os dois Vamos e embora. soltar os cachorros na João próxima. Ângeli, cara, Obrigado, de obrigado verdade. por tudo. Queria abrir um espaço aqui agora para fazer o merchan, considerações finais, o que você quiser, pra gente poder encerrar o nosso assunto de Menciona hoje. teus arrobas, os nomes das é. empresas, tudo que você quiser. Acessem a Trex, né, em todas as redes sociais. Trex é TREXX. E também a Trade de Imóveis, que lá eu vou começar a colocar várias informações aí, principalmente para quem gosta do mercado de imóveis e tokenização. Vou mostrar todos os trades que eu fiz aí nesses últimos 10 anos dos imóveis. Graças a Deus eu gravei tudo e a gente está documentado para poder mostrar e ensinar. Eu acho que é isso. Queria agradecer de verdade. Pô. Podem contar comigo quando vocês quiserem, que nem Aí o sim. Giorgio me convidou ontem, às 8 horas da noite. Eu falei, não, faço questão, Vamos que eu que tinha uma vamos. reunião agora. E vamos que vamos, Giorgio. Quando vocês quiserem. É isso. E assim que de você pé à retomar o ordem. teu canal, passa pra gente o arroba também, pra gente Claro. poder divulgar. Parceria full. A gente já tem ele, que é o Blockchain Cast. É só entrar no YouTube ou no Instagram também, Blockchain Cast. A gente já tem muita matéria Fazer boa. umas lá. coparticipações nesse É, canal novo, Vai ser hein? legal, vai ser E animal. é isso aí, pessoal. A gente vai deixar todos os links na descrição. Entra lá, segue, compartilha, faz o que quiser fazer. Agradecendo mais uma vez a CoinLivre. Você que não conhece a CoinLivre, o link também está na descrição. Entra lá, você vai gostar. Tá mostrando uma mudança de paradigma nesse mercado também. Agradecendo também o pessoal do estúdio do Fortalk. Esse foi mais um MetaCast. E é isso, né, Giorgio? É isso aí, muito obrigado, galera. Mais uma vez, vejam os cortes também nossos, não esquece de se inscrever, compartilhar, marcar os amigos aqui nas plataformas que você tá vendo. São duas, né, que a gente não pode falar o nome, porque senão uma briga com a outra, isso todo. Faz Compartilha, parte. comenta e é isso. Vamos E é lá. isso. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Falou!